pegar, tipo assim, só SPGIA, só mapa estratégico, só que a gente vai gravar isso com calma e já vai disponibilizar direto, sem ser live, entendeu? Deixar gravado. Aí, na aula passada, o nosso amigo Luquinhas desmembrou aí os capítulos 2 e 3. Eu já tinha falado, ele voltou a falar, beleza? Aí a gente vai rapidamente falar dos principais pontos desse capítulo do que ele falou, e eu selecionei aqui alguns exercícios relativos a esses assuntos que caíram em prova para a gente debater aí no fim. Não vai demorar muito para não ficar cansativo, etc. Beleza, então vamos começar a lembrar que aqui ele relembra, é bom a gente relembrar, porque ele vai tocar nesse assunto e nem sempre a gente vai estar disponível, porque a apostila não vai voltar atrás. Então, a gente viu que o planejamento institucional do Comaé, ele é basicamente composto por esses 3 níveis aí, que é para todo mundo já estar ciente, né? Estratégico, operacional e tático. Do mais conceitual para o mais executório, ou seja, estratégico puramente conceitual, o operacional é o meio da gestão, que faz o meio campo dos dois, e o tático é a execução, que é onde a maioria aí trabalha, na ponta da linha, beleza? Então, estratégico, operação e tático. Cada um desses níveis aí vai se correlacionar com documentos, vai se correlacionar com fases e vai se correlacionar com tempo. Né? Foi isso que ele quis explanar lá passada. Aí fica assim, ó, horizontes temporais adotados no nosso planejamento institucional. Então, as fases, que é o que a gente vai estudar agora, de novo, relembrar, são 5. No Bizu lá, 2, 2, 1, né? 2 fases para o nível estratégico, a primeira e a segunda fases, 2 fases para o nível operacional, a terceira e quarta fases, e 1 fase para o nível tático. Né? Aí ele também correlaciona aqui nessa tabela o tempo, né? O conceito temporal, documentos de longo prazo são maiores de 10 anos, médio prazo entre 2 e 10, e curto prazo menores igual a 2, certo? Aí, os documentos, cada fase tem seu respectivo documento. Primeira fase, e a fase do mais alto nível da força, concepção estratégica, né? Lá no mais alto nível da Força Aérea. Longo prazo, maior que 10 anos, nível estratégico. Aí os outros 3 documentos, que estão em amarelo aqui, eles são de médio prazo. Médio prazo. Né? Um deles ainda está no nível estratégico, que é o PMAE, né? Ele está no nível estratégico, mas ele é documento de médio prazo, porque é de 10 anos. Tá? Tem uma questão sobre isso. Ele está na segunda fase. Tá? E a DIPLAN, que é um nível operacional já. Né? Ele está na terceira fase. Um detalhe, a concepção estratégica, o PMAE e a DIPLAN, eles estão interligados pelo EMAER. É o EMAER que comanda esses documentos, vamos dizer assim, falando. A gente vai falar um pouquinho mais para lá. Então, apesar da DIPLAN estar no nível operacional, o EMAER, tudo que está no nível estratégico, o EMAER, ele deita e rola, mas a DIPLAN, como ela está intimamente ligada às diretrizes do comandante da aeronáutica, que são desmembradas no PMAE, também é o EMAER que desenrola, tá? Com a ajuda já dos caras do nível operacional, que são os ODSA, os grandes comandos, né? Os 7 grandes comandos lá, COMAI, COMPREP, etc. Aí daí em diante, a quarta fase, que é a última do nível operacional de médio prazo, o documento respectivo é o Plan 7, ou os Plan 7, né? De cada um dos grandes ODSAs. Né? Cada um, o COMAI tem o seu, o CONGAP tem o seu, né? O DCE tem o seu, e assim vai. E o último, que é o nível operacional, o nível de gestão, né? O último, que é o nível tático, que é o nível que, por exemplo, eu trabalho, o Raposo trabalha, muita gente trabalha, que é o nível onde você vai executar as atividades que foram pensadas aqui e geridas aqui. Pensadas no nível estratégico, geridas, pensadas um pouco e geridas e desmembradas no nível operacional. No nível tático, estão as unidades mais de executória, né? Estão os parques, estão as unidades aéreas, entendeu? Essas unidades aéreas estão no nível tático, né? Os hospitais, os DTCEAs, né? Os SINDACAs e assim por diante. Então, a gente tem que... esse horizonte temporal aqui, ele tem que estar massificado. Ele caiu em várias provas isso aí, de diversas maneiras, fazendo essa inter-relação. Tempo, fase, documento e nível. Tempo, fase, documento e nível. Nós vamos falar das fases agora. Estou só voltando só para a gente relembrar, mas nós vamos falar das fases, que são 5 fases, 3 níveis.
nível estratégico, operacional e tático, 5 fases. 2, 2, 1. 2, 2, 1. E os respectivos documentos que ele já foi falado, mas a gente vai falar agora do Plan 7 e do PTA. Ele deixou, beleza? Então, vamos voltar para lá para onde a gente estava. Isso tudo a gente já viu na aula passada. Os níveis. Freitas, boa noite, Oi. meu amigo. Filme Boa. falando, só para tirar uma duvidazinha. Boa noite. Boa. Então, eu tô vendo aí que isso aí é um bisural que tu tem aí, né, cara? Tá engrenado isso aí, tá disponível pra gente? Tá lá no Drive. Depois vocês dão uma olhada lá, beleza? Pô, tá engrenado esse bisural aí. Valeu, obrigado. Aí, beleza, vamos embora. Aí o nível. Depois, vamos falar sobre a unidade 2, que já foi, né? Nós vamos só fazer um resumo. A gente também não pode ficar parando em cima disso. São as fases do planejamento institucional e o plano e o PLAER, né? Plano de articulação e equipamento aeronáutico. Cai muito questão disso aí. Então, basicamente, resumindo, o que a escola pede? Identificar as fases do planejamento institucional como é. O planejamento institucional da aeronáutica é classificado em 3 níveis. A gente acabou de ver. Estratégico, que é o mais conceitual. Operacional, que é o nível de gestão. E tático, que é o nível de execução, certo? E ocorre em quantas fases? Que é o que a gente vai ver, né? 5 fases. 2, 2, 1. As 2 primeiras no nível estratégico, as 2 seguintes no nível operacional e a última no nível tático. 2, 2, 1. Estratégico, operacional e tático. 2, 2, 1. Primeira e segunda no estratégico, terceira e quarta no operacional e quinta no tático. Certo? Aí ele diz aqui, as fases permitem identificar o grau de detalhamento que vai sendo aplicado ao planejamento à medida que ele... Olha, veja, identificar o grau de detalhamento. Isso caiu para a questão de prova. Então, para que serve a fase? Identificar o grau de detalhamento. Então, o cara tem um planejamento, dividiu em níveis, e à medida que ele desce os níveis, ou ele sobe os níveis, ele tem um grau de detalhamento. Mais detalhado ou menos detalhado. O que acontece? A concepção macro, os macroprocessos, a gente já viu isso, que estão lá no nível estratégico, eles são pouco detalhados. Por quê? Porque a finalidade é macro, não é... São as atividades fim da força, não é detalhado. Detalhamento vai estar lá na etapa final, na quinta fase, que é o nível tático. Ele diz aqui, olha, à medida que se afasta do nível conceitual, ou seja, o primeiro nível, que é o estratégico, que são as fases 1 e 2, e se aproxima do nível de efetiva execução. Isso aqui em prova mais de uma vez. Tá? De efetiva execução, que é o nível tático. Como eu dei exemplo, as unidades aéreas, hospitais, blá, blá, blá. Então, o nível tático é o nível de maior detalhamento, onde vai estar as ações, as atividades, os detalhes, etc. Da OM, onde vai estar no PTA isso aí. Beleza? Aí, questão de prova também, que já caiu várias vezes. Ao final de cada fase, ele sempre pergunta isso em provas diferentes. Será que essa fase vai ser concluída com a elaboração dos seguintes documentos? Tem que gravar isso aí. CP-DPP, ou COMPEDIP-DPP. Primeira fase, concepção estratégica. Segunda fase, PMAER, Plano Estratégico Militar Aeronáutico. Terceira fase, DIPLAN, Diretriz de Planejamento Institucional. Quarta fase, Planos Setoriais, Plan 7. Quinta fase, Programa de Trabalho Anual, PTA, Programa. Então, primeira, concepção estratégica. Segunda, PMAE. Terceira, DIPLAN. Quarta, Plan 7. Quinta, PTA. Lembrando que a primeira e segunda fase é nível estratégico, né? Então, é a concepção estratégica e o PMAE. Terceira e quarta fase é nível operacional, é a DIPLAN e o Plan 7. Quinta fase é o nível tático, é o PTA. Aí... Freitas, Oi. só interrompendo um instantinho. Cada fase dessa, cada nome desse é um documento que é gerado. Isso. Exemplo, Cada fase dessa daqui, ó, primeira fase, concepção estratégica, é o documento, que a gente já falou sobre isso. É o documento máximo. Não, porque eu não peguei as outras aulas, é por isso, só para me clarear aqui. Todos esses que estão esses documentos que eu te falei aí, que eles encerram cada fase, beleza, eles são documentos de referência do planejamento estratégico da força, certo? Aí Entendi, concepção estratégica é o documento nível 1, por isso que ele está na primeira fase. Beleza, é o que faz lá no EMAER, né? São os ODGSA, é o EMAER, que é o ODG da FAB, é o órgão central de planejamento, e governança também, mas é o órgão central de planejamento. É ele, mais os ODA, que são aquelas 9 assessorias do comandante, né? Que o comandante da aeronáutica tem lá,
entendeu? Que a gente já viu isso aí, numa distribuição do mapa que a gente mostrou, né? Tem várias assessorias, a SOCEA, tem várias lá, entendeu? Gabinete, etc. Uhum. Esses caras, é tudo tenente brigadeiro, né, cara? Esses caras, mais os ODSA, que são os 7 grandes comandos. Né? CONGAP, DCEA, COMAI, COMPREP, isso, esses grandes comandos, eles são 7. Esses caras, mais o ODG, que é o EMAE, mais os órgãos de assessoria do comandante, fazem um grupo chamado ODG-SA, que estão diretamente ligados a esse nível estratégico aqui, ó, que é o nível mais alto da força, onde eles assessoram o comandante da aeronáutica. Então, eles fazem a concepção estratégica, assessoram o comandante, e fazem também o PMAE, e o EMAE também faz a DIPLAN, porque a DIPLAN está ligada diretamente à diretriz do comandante da aeronáutica. Então, vamos lá. Aí, nível estratégico, está aqui, ó, nível estratégico, duas fases, primeira e segunda. Cada fase com seu documento. Fase mais alta, concepção estratégica, né? É a visão, é a missão e a visão da força. Está aqui embaixo. Ó. Missão e visão da força. As coisas máximas da Força Aérea estão aí. Entendeu? Aí eu tenho os valores que estão ligados à missão, eu tenho o diagnóstico estratégico que está ligado à visão, as capacidades, a missão e os eixos estratégicos, a visão. Então, eu tenho a missão da força, né? Que vai dar origem aos processos, né? Que vai dar origem a toda a cadeia de valor da Força Aérea, certo? E eu tenho, dando origem à missão, eu tenho a visão do outro lado, que a visão é um negócio mais prático. É o que eu quero, no caso da Força Aérea, ela botou a visão para 2041. O que eu quero alcançar em 2041? Quero uma Força Aérea com grande poder dissuasório, moderna, blá, 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 blá. Aí ele vai fazer isso com o quê? Com objetivos. Então, a visão, ela dá origem aos objetivos estratégicos. Já que você tá em dúvida aqui, eu vou mostrar para você. Ainda bem que vamos ver se eu acho aqui. É aquela tabelinha lá no início? Não, essa daqui, ó. Peraí, aqui, garoto, ó. Isso, essa aí daqui, mesmo. ó. Essa aí. Então, a gente está falando de concepção estratégica naquele nível lá, tá vendo? É o nível estratégico. O ODG é o EMAE. Aqui é todo mundo, o EMAE, mais o ODSA, mais os ODAs. Aí, aqui no concepção estratégica, eles primeiro definem a missão da Força Aérea e da missão deriva a visão. A visão. A missão. Aí vem o PMAE, no nível dele, analisa os processos, né? O ODG cria o PMAE com os processos, que onde vai desmembrar a cadeia de valor. E, por sua vez, também, os objetivos estratégicos, dentro do mapa estratégico. Tá, mas os objetivos estão dentro da visão, né? E não dentro do processo. Objetivo é visão, amigo, porque é futuro. Tu tem que traçar uma meta para alcançar o que tu queres, entendeu? Aqui é um nível conceitual. A missão é algo conceitual. A visão é algo prático, entendeu? Então, tu tem uma missão para cumprir. Aí tu tem por isso que o nome é cadeia de valor, entendeu? Ele vai expor quais são os valores que tu tem que chegar até lá. Cada um deles, cada um dos documentos. O PMAE vai expor a DIPLAN, o Plan 7 e o PTA. É uma fração. Cada um desses executa uma fração do de cima. Oi. Perdão. Reis aqui do PAMA São Paulo. Fala, Reis. Teve um bizu do colega aí que deu, não sei se eu vi numa live ou se eu vi em um vídeo, que é o MAVOP. Sim, onde a atividade está relacionada à missão. Isso. E o objetivo vem logo após a visão e os projetos, né? Isso. Após os objetivos. Isso. Acho que foi você que falou, né? A gente está falando dele. É porque isso a gente já foi alvo de aula, entendeu? Esse mnemônico MAVOP ajuda bastante também. Me ajudou a esclarecer bem essa tabela aí. Se a gente voltar, a gente já desmembrou isso aqui. Beleza, valeu. Praticamente uma aula só, entendeu? É só para poder entender ali a coisa, mas está tranquilo. Beleza? Valeu, Fred. Obrigado. Depois assiste. Basicamente assim. Aí você vê, os documentos estão aqui, concepção estratégica, PMAE, que vai ter os processos e os objetivos estratégicos. O PMAE vai colocar cadeia de valor e mapa estratégico. E esse nível aqui se encerra, a finalidade dele é gerar os projetos estratégicos. Entre esse nível, e ainda pertencendo à alçada do ODG, está a DIPLAN, porque ela está baseada principalmente nas diretrizes do comandante da aeronáutica. Então, quem assessora o comandante da aeronáutica é o EMAE, entendeu? Mas ele já está no nível operacional, que o nível operacional ele tem uma subdivisão.
entre uma parte conceitual, puramente conceitual, que está diretamente ligada aos objetivos estratégicos, que são os objetivos de contribuição e projetos de contribuição, estão aqui do lado, ó, entendeu? Estão diretamente ligados, eles derivam da DIPLAN, mas eles vão estar dentro do Plan 7, é dividido em duas partes. E tem a parte dele mesmo, setorial, ou seja, o EMAE, o COMAI, por exemplo, ou o COMPREP, para ele cumprir a missão dele, ele vai ter que desenrolar os objetivos dele, as atividades dele, os projetos dele, entendeu? Então, ele vai, do mesmo jeito que estava lá em cima com o concepção estratégica, ele vai fazer dele também. Ele tem uma missão dele e tem uma visão dele. Lógico que é tudo alinhado com o comando da aeronáutica, né? E esse lado aqui é diretamente alinhado com os objetivos estratégicos, porque eles são muito importantes, porque eles estão desenrolados do planejamento da força. Para cá, para baixo, no nível mais orgânico, no nível tático, no nível das OMs, aí a gente tem essa transição aqui, ó, atuação dos órgãos de subdiretorias. Quem é? Porque existe grande comando, ODSA desse, que devido a ter muita unidade e muitas funções, eles têm diretoria. São a DIRMAB, a DIRSA, entendeu? A DIRENG. Nem todos têm. O DCEA, por exemplo, não tem o dele. É ele que faz tudo. Aí, então, essas subdivisões, esses órgãos subsetoriais ou centrais, eles fazem esse meio de campo aqui entre os ODSA e as OMs. Tá? Só uma questão de meio de campo mesmo. Mas continua na mesma cadeia. E as OMs, por sua vez, vão também fazer da mesma lógica, inclusive, se está no questão de prova, da mesma lógica. Missão e visão. Cada comandante, quando chega, ele dá a sua diretriz. Se o comandante daquela OM for uma OM que tenha exercício, que tenha gestão financeira, ele faz um PTA, a gente vai ver. Se não for, como o caso de uma unidade aérea, por exemplo, ele não faz, mas ele trabalha com orçamento, a gente vai ver, mas ele não faz PTA, certo? Beleza? Aí ele vai ter atividade orgânica, programas orgânicos, assim vai. Vamos voltar para lá só para definir. Então, decoreba, primeira e segunda fase, nível estratégico, concepção estratégica e PMAE. Isso aqui cai em prova, que é um resumo do que a gente já viu. Concepção estratégica é missão e visão, fala de valores, estratégica, projetos, capacidade e estratégia. PMAE. O que o PMAE faz? Ele pega tudo isso aqui e divulga a cadeia de valor da força, a gente viu lá, baseado nos processos, o mapa estratégico baseado nos objetivos e projetos. E ele tem a diretriz geral dele, né? Beleza? Então, aí, esse documento, ele mostra mais ou menos assim, ó, a alimentação, como é que funciona? Da onde sai? Tudo começa externo, começa do Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa, ele tem a mesma coisa, ele tem os planejamentos dele, entendeu? Ele tem o PAED, ele tem os documentos de planejamento. Aí o ministro da Defesa, de acordo com o orçamento lá, define o que a Defesa vai investir, o que cada força tem que fazer. A Marinha vai cuidar de submarino nuclear, de fragata, de corveta, de canal de asa. A Força Aérea vai cuidar do Gripen, do KC-390, de lançar satélite no espaço. Aí essa documentação estratégica vem para o Comando da Aeronáutica. E o EMAER, com toda aquela galera lá, se reúne, junto com o Comando da Aeronáutica, é lógico, né? Aí eles vão e o EMAER vai e define a missão e a visão da força, né? Baseado nesses documentos que ele recebe, certo? E destrincha. Feito isso, leva o Comando da Aeronáutica que vai aprovar. Tudo aqui é assim, o EMAER mais o grupo dele leva o Comando da Aeronáutica que aprova. Sai ali diretriz geral. Aí essas informações, essa para baixo aqui, quer dizer o seguinte, que da concepção estratégica, o documento máximo de planejamento e mais conceitual de planejamento da força, saem as orientações para o PLAER. O PLAER, a gente vai ver lá para frente, apesar de não falar aqui, ele trata dos principais investimentos que a força vai fazer. Entendeu? Ele pega as informações do PMAE, ou as informações da concepção estratégica, trabalha e joga para o PMAE, desenvolvê-las, né? Então, quando ele vai falar em o que a força vai investir, eu vou investir nisso, naquilo, tudo macro, tá? Tudo questão macro. Eu vou investir na revitalização, na reestruturação dos SINDACAS, eu vou tudo macro. No nível da DCEA, aí ele joga para o PMAE. Aí o EMAER, no PMAER, ele vai definir a cadeia de valor todinha da força e o mapa estratégico todinho da força. Ou seja, para ele alcançar chegar naqueles investimentos lá, ele vai definir um mapa estratégico X lá até 2041, certo? Então,
o que o PME define, a cadeia de valor e o mapa estratégico da força. Eu vou ver processos na cadeia de valor e eu vou ver objetivos e projetos estratégicos no mapa estratégico. A gente já desmiuçou o mapa estratégico também. E as diretrizes gerais, que são oriundas de lá. É um ciclo. Então o PLAER também... O PLAER, ele vem antes do PMAER? Vem antes. Ele vem antes. O PLAER é um documento macro. Inclusive, a gente vai falar, ele não tem nem tempo. PLAER é base do PMAER. É a base, né? PLAER é a base. Isso. Mas, o PMAER recebe todas as informações do PLAER. Mas na cadeia, né, saindo do documento seguindo aí que você está falando, Ministério da Defesa, os comandantes Marinha, Exército e Aeronáutica, né, no caso da Aeronáutica, que é o nosso caso, é emitido o documento chamado PLAER, que vai gerar o PMAER. Antes é emitida a concepção estratégica. O PLAER abastece o PMAER, né? Isso. Antes tem a concepção estratégica, meu amigo. A concepção estratégica é o máximo, né? Dela que sai o PLAER. Então, a concepção estratégica é um documento que, para sair a concepção estratégica, vem o documento do Ministério da Defesa. Basicamente. Não é só isso. É justamente isso. O documento do Ministério da Defesa dá a ideia, primeira fase, concepção estratégica. Ideia macro. Isso. Aí vai dividir entre as três forças. Visão, valores. Agora, o PLAER dá início à segunda fase. Dá início à segunda fase. Isso aí. Está ali do lado. Ó. Porque a gente está falando em níveis estratégicos, mas existem coisas antes de acontecer aquilo ali. É isso que eu estou entendendo. Antes de você ter o PMAER, existe um documento que é o PLAER. Sim. Mesmo sendo macro. Sim, cara. E antes disso tem a concepção estratégica. Esse eu já entendi. Beleza, show de bola. Valeu. Esses documentos, eles se correlacionam, eles estão alinhados, você pode ver que ele tem essas grandes setas aqui, né? Sim. Eles estão encadeados, é o que diz a DCA, ela diz que eles estão encadeados, né? E eles têm a mesma lógica. Então, o processo vai sendo alimentado de um para o outro, porque são frações do que se pede na concepção estratégica, entendeu? O PME trabalha uma coisa, o PLAER trabalha os investimentos, aí o PME pega essa informação e trabalha a cadeia de valor, o mapa estratégico. Mas o PME, aí beleza, está no PME, né? A gente trabalhou a cadeia de valor, o mapa estratégico. O EMAE definiu ele lá, cadeia de valor, o mapa estratégico. Mas eu tenho que desdobrar isso, porque é um negócio macro ainda, né? Eu tenho vários objetivos lá, objetivos estratégicos. A gente viu isso já na aula passada. Tenho vários objetivos estratégicos lá, tem um bocado de projeto estratégico, tem um bocado de eixo estratégico, tem 26 e tal. Então, o cara vai ter que desmembrar isso na DIPLAN. Só que a DIPLAN, ela já é uma transição entre esses níveis. Ela está no nível operacional, mas ela é um documento que ela é oriundo principalmente das diretrizes do comandante da aeronáutica, né? E ela recebe as informações do PMAE, as informações macro do PMAE, mais as informações do PLAER sobre investimento. Aí, o que ela vai tratar? Não, uma diretriz? Ela vai dar direção. E o que ela faz? Olha, ela faz as premissas do planejamento inicial. As premissas, ela dá o início. Eu quero que seja assim. Conforme o PMAER disse, para fazer isso, eu quero que seja assim. Mas, para isso, eu tenho que gastar Y, porque ela fala do planejamento orçamentário. Entendeu? E um investimento que estava previsto no PLAER, e que foi inserido dentro do mapa estratégico pelo PMAER. Entendeu? Aí a DIPLAN vai e desmembra, e diz, olha, nós vamos fazer isso, cada grande comando vai fazer isso. Para eu alcançar tal objetivo estratégico previsto no mapa estratégico pelo PMAER, que, por sua vez, esse objetivo foi oriundo de uma informação do PLAER, quero investir no Gripen. Aí o Gripen tem lá um eixo estratégico, segurança e defesa aérea. Aí ele vai colocar esse eixo estratégico no mapa estratégico, segurança e defesa aérea. O PLAER que é oriundo da concepção estratégica da visão, né? Isso, que por sua vez veio lá da visão da concepção estratégica, a visão macro da força, defender o espaço aéreo, a soberania do espaço aéreo. Para isso, ele vai ter que ter caça, vai ter que ter um monte de coisa, né? Aí o cara desmembrou
para um objetivo estratégico. Mas ele pegou da onde? Ele pegou uma informação do PLE, porque o PLE vai dizer, olha, eu vou investir em tal parte para eu cumprir a minha missão, para eu chegar na minha visão de futuro, eu vou investir em tal coisa, eu vou investir na compra do Gripen, né? Aí ele vai só dizer isso. Aí o cara vem aqui no PMAE e cria uma linha macro, né? Um eixo estratégico, um eixo temático. E dentro ele cria um objetivo, mais de um objetivo estratégico, né? Comprar o Gripen, não sei o quê, instalar o Gripen não sei aonde, barará, barará, entendeu? Aí são tudo macro, eixos macro aqui macro. Aí alguém tem que começar a pensar em subdividir isso, desmembrar isso. Quem vai fazer o quê? O Comai vai fazer isso, o Comprep vai fazer aquilo para eu instalar o Gripen, entendeu? Aí vem a Adiplan. As diretrizes para você executar isso. Ele depende de informações que ele vai receber do PMAE e, obviamente, do PLAE, porque ele vai cruzar essas duas informações aqui e vai criar diretrizes. Diretriz é direção. Diretriz ele dá direção. E falou uma ordem, dá um direcionamento. Isso, dá um direcionamento. Falou diretriz, lembrar de plano. Ele vai dar um direcionamento para os grandes comandos, ODSA lá, Comai, o caramba. Aí por isso que ela tem uma informação externa aqui, ó, o PELOA, né? O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Na DCA, ele também fala de projeto plurianual, ele entra mais um pouco no orçamento da União, porque é mais complexo, né? O orçamento da União. Então. Por quê? Porque aqui ele já está falando de planejamento orçamentário aqui, ó. Para ele cumprir aquilo que estava previsto aqui, ele tem que pensar em recurso financeiro, né? Desembolsar dinheiro. Aí ele faz a Adiplan para o ano, né? Para aquele período lá, baseado, ele revisa a Adiplan todo ano. Por quê? Porque ele se baseia no projeto de lei orçamentária do ano, que todo ano essa bagaça muda, então ele vai revisando anualmente isso aqui para poder adequar os objetivos dele, as diretrizes dele para alcançar aqueles objetivos estratégicos. Amigo Freitas, então esse é um bizu isso aí? Essa revisão anual é um bizu, né? É um bizu, já caiu em prova. Esse nível operacional, além dessa parte conceitual que está ligada diretamente à parte estratégica, né? Isso aqui, tudo aqui da Adiplan é estratégico. Nós estamos falando de visão, né? De parte estratégica aqui, ó. Tu está falando de planejamento orçamentário, é coisa de prática, né? Tem a parte conceitual dele também. Ou seja, um grande comando lá, o Comai, por exemplo, vamos seguir no exemplo que a gente está falando. O cara definiu lá na missão dele que ele vai defender o espaço aéreo. Dentro da visão, ele criou um eixo lá do mapa estratégico, dizendo que ele vai comprar caça, vai aumentar a frota de caça, vai... Sei lá, entendeu? O PLAE falou, não, nós vamos investir nisso sim, porque o PLAE, ele não vai, a gente vai ver. Ele tem hora que ele vai dizer que vai investir, coisas que vai investir, tem coisas que ele não vai investir. Existe uma matriz de priorização do que ele vai e do que ele não vai investir. Ele fala para cá. Beleza? Aí aqui o cara vai desmembrar isso para cada grande comando. Ele vai dizer, Comai, tu vai fazer isso, tu vai comprar isso, comprar aquilo, providenciar que a unidade tal receba. Comprep, tu vai cuidar de... Congep, tu vai cuidar de treinar o pessoal, mandar o pessoal para o exterior, mandar os caras para a Suécia, etc, etc. Congap, tu vai comprar... equipagem para o bicho, licitação, cada um no seu, entendeu? Aí a Adiplan vai definir isso aí tem que falar de dinheiro, entendeu? Só que quando chega no nível do cara, aí o Comai, por exemplo, ele recebe essa informação aqui, pô, o Congap, eu tenho que comprar tal coisa, mas, pô, para eu comprar isso aí, eu tenho que fazer um monte de ação, eu tenho que me planejar aqui, né? Aí esse cara aqui, ele faz o plan 7, né? Aí o Comai faz o plan 7 dele, por isso que é plano setorial, é por setor. O Congap faz o plan 7 dele, cada um vai executar uma fração que foi dada a ele, que veio do restante da cadeia de valor, da cadeia estratégica, certo? Aí ele vai dizer, olha, os meus projetos e as minhas atividades vão ser essas. Ou seja, para eu conseguir fazer aquilo ali que o Neto está me mandando, né? Que o EMAER está me mandando, eu tenho que buscar fazer isso, comprar aquilo, adequar isso, mandar meu pessoal fazer curso, né? Pedir mais recurso, reclamar para lá, entendeu? Então, ele faz isso aqui nos plan 7. Os plan 7 é o começo do pensamento da coisa prática. Por isso que ele fala em atividades e projetos, entendeu? Ele fala em atividades, mas ele não as executa. Ele só dá um direcionamento. Quem vai executar isso aqui vai ser o nível tático. O nível tático é um nível puramente executório.
puramente na forma de se falar, 99% executório. Então, o CONGAP vai dizer para o parque que vai receber o Gripen lá, sei lá, o Parque do Galeão, não lembro, Parque da Água Santa, sei lá, fulano, a gente, no meu plan 7 saiu aqui que você vai ter que fazer isso, você vai ter que comprar isso, você vai ter que montar uma seção de hidráulica, uma seção de pneumática, aí o parque vai se virar nos 30. Como o parque vai fazer plano isso? de ação, né? Isso. Como o parque vai fazer isso? Primeiro na parte conceitual dele, que é criando o PTA, Programa de Trabalho Anual. Lá no PTA ele vai dizer, para eu cumprir o que o Plan 7 está me dizendo, eu vou ter que fazer isso, vou ter que comprar isso, vou ter que gastar dinheiro na CABW, na CAB Europa, né, no EBL, que são os elos dele, né? Vou ter que mandar nego fazer curso na Suécia, tal, do meu pessoal aqui que vai fazer manutenção. Um exemplo, né? Não sei se vai acontecer isso no caso do Gripen. Mas, assim, Freitas, no caso nesse caso aí para fazer, você está falando para equipar as unidades, ou equipar os parques com o apoio necessário à execução da missão final, que seria isso é feito, esse plano, esse... É Plan 7. É o Plan 7. Mas o Plan 7 ele tá no CONGAP, por exemplo. O CONGAP faz sistema o Plan 7 operacional. dele. Isso, homem. O CONGAP faz o Plan 7 dele e quem executa são os parques. Tá, quem executa, mas passa pela DIRMAB. Passa por uma diretoria. Homem, eu acabei de mostrar ainda agora lá. A DIRMAB é um nível intermediário. Passa só por uma forma conceitual também. Entendeu? Lembra que eu falei? É porque na aula passada. Agora eu falei isso aí. É porque tem grande comando, tem ODSA, que tem muitas missões. Ele tem muitos braços. Esses grandes comandos, eles foram criados diretorias para eles, setoriais. Subsetoriais, na verdade, né? Eles estão aqui dentro desse nível também. Entendeu? Entendi. Você fala no CONGAP como se no geral, né? Isso. É um guarda-chuvão só. O CONGAP é um ODSA, entenda. Então, aqui, ó, o CONGAP trabalha as contribuições setoriais. Quais são os objetivos dele? Ele tem objetivos de contribuição, que a gente já viu isso na aula passada, que são os objetivos que estão ligados diretamente ao nível estratégico. Que é a parte de logística. Que é a parte conceitual relativa. Sim. É a parte conceitual, mas voltado para o lado da logística. No caso do CONGAP, sim, né, cara? Aí tem a parte setorial dele, que é o que ele precisa fazer para ele conseguir desenrolar aquela missão dele ali, entendeu? Ok. Aí ele vai desenvolver os projetos dele, né? Cada um projeto que ele tem, cada parque vai desenvolver cada um do seu, cada parque tem o seu projeto, né? Aí vai desmembrar para os parques. Isso, para tu, é mais fácil, porque tu tá falando de CONGAP, mas tem gente aí que, é DIRSA e CONGEP, tem gente aí que é DCEA e destacamentos e unidades aéreas, entendeu? Porque no caso do DCEA, ele faz essas duas funções aqui, ó. Ele é um grande comando que executa as funções todinhas, porque você não tem, por exemplo, um CONGAP do DCEA, né? Um CONGEP do DCEA. Então, o DCEA se desenrola sozinho, entendeu? Entendi. Por isso que eu achei um pouco complicado de entender essa parte, porque você falou que tem unidade como o DCEA, que não tem subunidades embaixo dela, não tem diretorias. Né? Ele é um departamento, e dentro desse departamento é dividido em vários destacamentos. Isso. Ele tem lá dentro, ele tem dentro dele. Quando a gente vai lá no DCEA, a gente vê isso, percebe claramente, entendeu? Tem a parte, por exemplo, lá no GEIVE, o DCEA comprou as aeronaves do GEIVE. Por que o DCEA comprou? Porque ele é um grande comando, inclusive ele tem orçamento financeiro, que nem o CONGAP, que nem o COMAR, entendeu? Então ele tem a parte logística dele também. Vamos lá. Então o PTA, nível tático, quinta fase, executa. Aí tem aí as unidades aéreas, né? Cada unidade aérea está dentro desse nível aqui, é a missão, a atividade fim da força, né? Aí ele tem aqui, ó, objetivos orgânicos, metas e indicadores. Ele começa a falar de meta desde o Plan 7. Só que ele começa a pensar em execução e feedback, accountability, já no nível tático. Então ele tem os projetos dele, ele fala em marcos e tarefas, porque a governança vai falar muito nisso mais lá para frente. Ele tem as atividades dele, de cada unidade aérea, cada parque, assim vai, cada hospital, cada
SRPV antigo, assim por diante, né? Então, ele tem os itens de controle, as tarefas dele, ele tem a sua composição orçamentária. Veja, tem unidade da FAB, que é gestora, os parques, falando no nível logístico, os parques, por exemplo, então eles fazem PTA, e tem a unidade que não é gestora do próprio orçamento, como as unidades aéreas, por exemplo, elas não são gestoras, quem é gestora dela é um parque preso a ela, né? Ou lá para cima, na verdade, um ODSA preso a ela, que é o CONGAP, o COMAI, o COMPREP, é uma questão de subordinação na cadeia, beleza? Então, mas o que o cara faz? Esses caras que não têm, por exemplo, o comandante de unidade aérea, o comandante de hospital, ele faz o quê? Ele tem que fazer o seu orçamento do mesmo jeito, por isso que ele tem aqui, ó, composição orçamentária. Não é a Bangu. Não é porque ele não vai fazer um PTA que ele não vai fazer um orçamento, entendeu? Ele tem que fazer um orçamento. Ele participa do PTA de alguém. Beleza? Mas vamos voltar lá, para a gente não interromper a sequência. Aí eu estou na Diplan. A Diplan recebeu informações do PMAE, do PLAE e do projeto de lei orçamentária anual por causa do planejamento orçamentário. Definiu o que ele quer, as diretrizes que ele vai definir para o resto dos ODSA e o valor. Aí ele pega esses dados e joga no PLA ou PA, Plano de Ação da Aeronáutica. Tá? O nome está dizendo, Plano de Ação. Ele abrange as fases 4 e 5, porque aqui tu começa a ter atividade. Ó. Atividade ou ação nos planos 7, mas no nível conceitual, e bastante atividade e ação prática, executória, no nível tático. Então, esse é um plano de ação. Então, ele vai congregar aquilo ali, o que eu quero, as principais ações, e vai alimentar os planos 7. O plano 7 vai receber informação da DIPLAN e informação dos planos de ação da aeronáutica, certo? E do plano de ação da aeronáutica. E aqui ele vai montar essa estrutura dele. E vai mandar para o PTA. Mas o PTA também recebe essa mesma informação, beleza? Então, atente que isso já cai em prova. O PLAE alimenta 1, 2 documentos, o PMAE é de plano, e o plano de ação alimenta 2 também, o plano 7 e o PTA, beleza? E a DIPLAN, ela é sinistra. Ela recebe do PMAE, do PLAE e do PELOA. Show? Vamos lá, que a gente nem era para ter parado tanto assim, mas vamos lá. Compreender as fases do planejamento institucional como é a partir das diferenças para lá. Beleza. Vídeo de figura anterior, foi o que a gente viu. Então, a gente tem lá documentos do Ministério da Defesa, né, dado utilizado para a confecção da concepção estratégica, primeira fase, plano de articulação e equipamento aeronáutico, o PLAE, que decorre diretamente da concepção estratégica, tá vendo? E provê dados e informações para quem? Para a confecção do PMAE e da DIPLAN. A gente acabou de ver lá isso na cadeia, segunda e terceira fase. O projeto de lei orçamentária anual do governo federal, dado utilizado para atualizar a projeção orçamentária para o ano seguinte, certo? De quem? Da DIPLAN. Muita gente usa ele, mas principalmente aqui nesse encadeamento é a DIPLAN. Por isso que ele está na terceira fase aqui, ó. Eu botei aqui, a gente botou a terceira fase. O plano de ação da aeronáutica, aquele plano que a gente falou lá, é um documento que congrega as principais informações orçamentárias. Tá vendo? Ele congrega as principais. São todas? Não. São as principais. Porque é o nível macro. As demais atividades, elas vão se desmembrar onde? Nos planos 7 e nos PTAs. Entendeu? Porque não, o planejamento macro foi aquilo que a gente viu agora. Ele parte do conceitual para o executório e ele parte, as fases servem para definir o detalhamento das ações. Ela parte do nível menos detalhado, que é o nível máximo, que é a primeira fase, a concepção estratégica, e vai até a quinta fase, que é o nível executório, que é o nível mais detalhado. E o plano de ação, a ação. A ação é execução. Então, ele participa das atividades do nível 4, dos níveis 4 e 5, das fases 4 e 5. Que a gente viu lá, a gente viu agora aqui, ó, fases 4 e 5. PAA, fases 4, plan 7, aqui, ó, e 5, PTA. Aqui ele. A ação, porque aqui no plan 7 já começa a falar em ação, atividade. Ainda conceitual, mas falo. E aqui é a execução dela, beleza? Vamos caminhar, senão a gente vai... Beleza? Assim, detalhe, aqui debaixo dessa SPG,
sistemática de planejamento e gestão institucional, tem essa tarja vermelha aqui, que é o acompanhamento, controle e realimentação. Já cai em prova também. Isso aqui faz parte da gestão da força, porque a disciplina é planejamento institucional e gestão. Aí a gente vai estudar a gestão, então isso faz parte da gestão. Então tem todo um acompanhamento, tem meta, tem diretrizes, tem, por exemplo, os grandes comandos fazem visita, a gente acabou de receber visita da CEPA, do Comai, os parques fazem VAT, visitas de assistência técnica, entendeu? Então tem todo um bababá nisso aí. Tem metas, controles, o cara diz, fulano, até tal data tu tem que entregar tantas aeronaves, fulano, até tal data tu tem que passar a fazer cirurgia no hospital de aeronáutica de Natal, entendeu? Então tem as metas. Isso tudo está dentro da governança, acompanhamento, controle e realimentação. Tem o retorno, né? A unidade faz contato, né? Por exemplo, uma unidade aérea vai ligar lá para o parque respectivo dela, como hoje eu fiz contato com o Parque de Lagoa Santa. O cara vai perguntar um troço que está lá, ó, tá previsto só que você mandou de fazer isso, mas a gente não tem recurso, a gente tem que passar para cima, precisa readequar isso, mudar isso aí, ou então pedir mais, entendeu? Então, isso aqui faz parte da sistemática de planejamento e gestão institucional. Aqui a gente falou do nível de planejamento e tal, das fases, e isso tudo aqui vai falar da gestão, tudo junto, essa interligação, né? Quem faz o quê, quem manda quem fazer o quê, então vai estar tudo na parte da gestão, beleza? E o órgão central de gestão também é o EMAE, vai ver lá para frente, tá? Então esse ciclo de acompanhamento, olha, acompanhamento, controle e realimentação são as palavrinhas-chave que vão ser repetidas lá na gestão, caíram em prova. Se relaciona com todas as fases. Então, ele é uma barra que passa por todo mundo, por meio da qual é realizada a gestão institucional, certo? Ele faz a gestão institucional como? Pela sistemática de planejamento e gestão institucional, SPG, que é aquele que graficamente está representado aqui, ó. Beleza? Aí, um dos planos mais importantes que a gente viu ontem na aula passada foi o PLAER, né? Basicamente, aqui eu botei o PLAER. O PLAER decorre diretamente da concepção estratégica, a gente já viu, prover dados e informações para a confecção do PMAE e da de plano. Estão sendo repetitivo. É um documento controlado, né? Reservado, controlado, não é um documento que está aberto para todo mundo, né? No seu nível de detalhamento, né? As instruções, elas estão até abertas. A gente até tem um PLAER aqui, para a gente estudar, né? Eu até dei uma lida nele. Mas não abri aqui, foi mal. Mas, como eu abri aqui a DCA, por exemplo, ó, tá aqui, pronto, foi mal. Tá vendo? Eu abri aqui, ó. Tem, mas, assim, os detalhes, os pormenores, as informações mesmo, elas ficam disponíveis virtualmente. É um documento controlado com horizonte temporal de longo prazo. Tá? Ele é longo prazo porque ele é acima de 10 anos. E o PLAER, ele não tem prazo. Você pode colocar qualquer conceito lá, qualquer projeto lá, desde que o projeto esteja alinhado com a concepção estratégica. É confeccionado por quem? Pelo EMAE. Porque tudo que é estratégico, tudo que é de nível mais alto, é o EMAE que está no meio. Olha lá. Ele vai até aqui, ó. Até a de plan. Se ele vai até a de plan, ele abrange o PLAER também. Esses 3 caras aqui, ele está abrangendo. Então, o PLAER está no meio. Beleza? A gente vai ver outra figura. Cadê? Não, deixa eu terminar aqui, que a gente vai botar na outra figura. Beleza. Então, aí nós temos... Isso, ele abastece de plano, que é a segunda e terceira fase. Temos a PELOA. Não, foi mal, estou repetindo, desculpa. Qual é o objetivo que o EMAER confecciona o PLAER? Foi questão de prova. Relacionar os principais investimentos da força. Eu falei naquela hora. Relacionar os principais investimentos da força. Então, ele elenca lá os principais investimentos da força no PLAER. Né? E detalhe, os que estão em andamento e os futuros, porque ele tem a visão. Né? Então, lá para frente, ele quer instalar não sei quantos satélites no espaço aéreo brasileiro. Então, ele vai colocar no futuro. Lá para frente, ele quer aumentar a frota de Gripen, de KC-390, comprar outra aeronave, entendeu? Outros helicópteros, por aí vai. E o andamento, as metas atuais dele, ele vai revisando, visando a melhoria do cumprimento da missão institucional. Lembrando que é sempre no nível máximo, né? É a missão institucional porque é no nível máximo. Então, o PLAER,
relacionar os principais investimentos da força, beleza? Relacionar os principais investimentos da força. Vai, beleza? Ele desempenha um papel de repositório, a gente viu isso ontem. Por que ele desempenha um papel de repositório? É onde se guarda as coisas. Porque você vai guardar lá, né, os principais investimentos da força, tá? Os principais projetos que a força tem. Tá? E detalhes, são os principais projetos. Não são todos, porque ele não é um documento de nível muito detalhado. Tá? Bem como aqueles que contribuição diretamente para a construção da Força Aérea do Futuro, ou seja, a visão. Né? Lógico, é projeto, a visão. Não armazena todos os projetos da FAB. Não tem como fazer isso, porque senão esse seria um computador e não um documento. Todo projeto da FAB, pois alguns de impacto local e de menor monta, de menor importância, de menor valor financeiro, que surgem em decorrência dos projetos que já estão no PLAER, não são do escopo de planejamento de longo prazo, eles são planejamento de médio e curto prazo. Né? Então, eu vou ver lá no Plan 7, eu vou ver lá no PTA, entendeu? Lá eu vou desmembrar isso aí, principalmente no PTA, beleza? Ele é de caráter dinâmico, assim como é de Plan, assim como é o PMAE, assim, entendeu? Ele é de caráter dinâmico e de permanente atualização também. Porque ele vai receber toda hora, alguém vai colocar um projeto nele. Olha, ou então eu quero alterar determinado projeto, né? Um grande modo GSA desse da vida vai dizer, né? É divulgado somente, já caiu em prova, somente no formato digital. Não tem papel para essa bagaça. Mediante consulta na Intrae. Mas ele é um documento controlado, lembra? E ele é divulgado na forma digital. Este aspecto facilita o acesso dos oficiais generais, que é o pessoal que está na cadeia dos ODSA, né? E dos chefes do setor de planejamento, orçamento e gestão dos ODSA. Porque tem o pessoal que vai cuidar de orçamento e gestão dentro dos ODSA. Foi o que a gente falou lá, né? De plano não vai falar de planejamento orçamentário, né? Beleza? Os projetos serão inseridos no PLAER de qualquer maneira? Não. Existe um comitê específico para isso, certo? E esse comitê recebe demanda de quem? Não é bagunçado também, segue a cadeia de comando. Do ODSA, tá? Isso já caiu em prova, tá? Mais de uma vez, a gente vai ver aí. Então, para você inserir um projeto no PLAER, né, você passa a cadeia de comando e quem manda para lá são os ODGSA. E lá tem um comitê específico, que os caras vão avaliar, olha aqui, um projeto vai alimentar o PLAER. Mas para isso tem que ter, o cara tem que preencher, são parâmetros que são registrados num formulário que o EMAE desenvolveu. Então, o EMAE bota um formulário digital lá, aí o camarada vai desenvolver um projeto, e vai botar lá a descrição sumária do projeto, justificar, alinhar estrategicamente ele dentro da cadeia estratégica da força, porque não tem lógica ele fazer o que ele quer, tem que ter um alinhamento. Nós estamos falando de visão, né? Principais ações que antecedem o projeto, o que ele tem que fazer no nível pré-projeto para ser implantado, e de forma preliminar, data de início, término e expectativa de custo. Por quê? Porque quando ele chegar lá no PLAER, o PLAER, se os caras aceitarem lá no comitê específico, ele vai transformar num projeto, né, que vai dizer que vai investir em alguma coisa, os principais investimentos. Então, esse projeto vai estar dentro de um investimento qualquer lá, certo? E, por sua vez, lá na Diplan, o cara vai desmembrar isso para o ODSA cumprir, cada um dos ODSA. Se esse projeto que eu fiz estiver relacionado, por exemplo, com o A29, vai lá para o CONGAP e para o CONPREP, e eles vão desenrolar isso aí, cada um na sua cadeia de comando. Beleza? Assim como no PLAER e em outras coisas da FAB, a gente aplica muitas metodologias para a gente definir o que tem que fazer e o que não tem que fazer, devido a recurso financeiro, né? A gente usa a metodologia de SWOT, para os caras que conhecem, a gente usa a metodologia END. Então, aqui na apostila ele falou sobre a metodologia END. Outra informação que deve constar no formulário desenvolvido pelo OMAER, nesse formulário aqui, que tem essas paradas aqui, ó, é a categoria do projeto de acordo com a metodologia END. É o acrônimo para E de essencial, certo? N de necessário e D de desejável. É uma sequência
lógica e hierárquica. Vai do essencial para o desejável. A gente falou isso na aula passada. Tal metodologia também deve ser aplicada na análise das atividades desenvolvidas em todas as OMs, cai em prova. Todas as OMs. Então, mesmo a OM que não executa a PTA, ela também tem que decidir. Esse ano eu vou reformar a sala de estados oficiais, esse ano eu vou trocar o telhado, eu vou trocar todos os meus computadores, entendeu? Aí o cara vai fazer um end desse e dizer o que é essencial, o que não é, para ele mandar para frente, para a cadeia de comando dele, para isso virar um projeto, etc., chegar até lá em cima, se for o caso. Beleza? Aí, por quê? Ele diz aqui, olha, com a ressalva, caiu em prova já, que atividade, ó, com a ressalva, que a atividade não é o foco do PLAE. Por quê? Atividade não é o foco do que a gente acabou de falar. PLAE é um documento nível máximo, estratégico. Então, ele não vai tratar de atividade, ele vai tratar das coisas que têm que ser feitas, entendeu? Dos investimentos. Quem vai tratar de atividade é nas fases 4 e 5. É o Plan 7 e, efetivamente, o PTA, beleza? A gente está sendo repetitivo para não dar mole, que você já caiu mais de uma vez na prova. Então, a metodologia END, basicamente, um essencial é aquele cuja não implementação resultará na interrupção é a palavra-chave, de um processo finalístico para o grande comando ou para seu respectivo OM. Tá? De um processo finalístico. Lembra que a gente estudou os processos da FAB, né? Então, os macroprocessos finalísticos, né? A gente estudou esses macroprocessos, né? Então, a gente sabe que os finalísticos estão lá em cima no nível estratégico, são aqueles que vão dar fim às atividades. A sociedade vai perceber o que a Força Aérea está fazendo, né? Então, são os macroprocessos finalísticos. Então, eles estão lá no topo. Então, eles estão ligados, finalístico está ligado a projeto essencial, obviamente, porque está lá no topo da cadeia. Tá certo? Finalístico está ligado. E se eu não cumprir, se eu não fizer esse projeto essencial, se eu não cumprir, ele obrigatoriamente vai se transformar num projeto emergencial. É uma coisa pior, né? Acima de um essencial está um emergencial. Ninguém quer planejamento. O cara não quer deixar o projeto chegar na emergência, né? Ele planeja para não chegar. Por isso que ele não fala no emergencial antes. Mas o emergencial, obviamente, que está acima, né? Mas se o cara não cumprir o projeto essencial que ele planejou, ele necessariamente vai virar um projeto emergencial. E aí vai causar alguma bronca, algum malefício, e vai demandar o maior valor. Se para fazer o projeto essencial eu gastava X reais, quando virar emergencial eu vou gastar 2X, 3X e assim por diante. O projeto necessário que vem logo abaixo dele, ele está abortando 2 outros macroprocessos da força, que são o de gestão e o de suporte. Então, o projeto necessário é aquele cuja não implementação resultará. Ele é um projeto que está no meio. Ele resultará na degradação de um processo finalístico. E o processo finalístico está ligado a quem? O processo finalístico está ligado a um projeto essencial. Certo? Então, ele vai degradar esse cara de cima até que determinado ponto, se ele não for cumprido, ó, se não implementado, transformar-se-á num projeto essencial. Entendeu? Então, se eu não aplicar, se eu não resolver a bronca do projeto necessário, ele vai degradando, vai desgastando esse processo finalístico que faz parte do projeto essencial e vira um projeto essencial. Mas ele também ataca na sua própria área, que é a área do processo de gestão e suporte. E o que ele faz? Ele vai degradando, a mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E acaba interrompendo. Então, ele interrompe o processo de gestão ou o processo de suporte, que estão no nível abaixo de um processo finalístico, né? A gente viu isso aí, finalístico é a atividade fim essencial, o processo de gestão não está vigente, é gestão, e o suporte é o que suporta, são das atividades fim da força, entendeu? Então, esse cara necessário, ele interrompe, ele começa degradando e depois interrompe. E para cima dele, ele só degrada. Beleza? O desejável é o mais fraquinho, né? Se eu não implementar ele degrada um processo lá de cima, que é um de gestão e suporte. E ele pode, no futuro, aí vem um bizu que caiu mais de uma prova aqui, ó. Seu escopo, não implementado, se ele não for implementado, poderá transformar-se em um projeto necessário. Aqui de cima. Poderá. Vai depender do tempo,
vai depender do que se trata aquele projeto que você deseja, que não tem muita pressa, entendeu? Mas ele não vai interromper nada, porque ele é um projeto desejável. Ele diz aqui, ó, não trará prejuízo algum. Uma vez que, a despeito de trazer benefícios à competência, não implementá-lo não degrada o desempenho das OMs. Diferente do necessário e do essencial, que eles degradam. Entendeu? Começam degradando e depois interrompem. Show? Aí tem essa tabelinha aqui, ó, para fixar projeto, consequência de não se implementar e o resultado disso. Essencial, que está lá no topo. Se eu não implementar, eu vou interromper o processo macro da força finalística. Consequentemente, eu vou transformar esse projeto, que era essencial, em emergencial. Eu vou transformar. Ele não está dizendo que poderá. Necessário. Qual é a consequência de não implementar? Eu degrado o processo daqui de cima, finalístico, ao ponto de que, se degradar no máximo, ele vira um projeto essencial. Entendeu? Degradou demais o processo finalístico, ele vai interromper, ele vai virar um projeto essencial. Ou ele vai interromper, degradar e depois interromper um processo no nível dele, que são processos de gestão e suporte. No essencial estão processos finalísticos, no necessário estão processos de gestão e suporte, e no desejável estão processos de gestão e suporte também. E o desejável? Degrada, ele não interrompe nada, vê que não tem interrupção aqui, ó. Ele só degrada um processo de gestão e suporte. E se ele degrada um processo de gestão e suporte, ele pode, aqui, ó, poderá virar um projeto necessário. Poderá. Vai depender do tempo e do tipo de processo. Ou nada. Por que está escrito aqui ou nada? Porque ele não pode fazer nada. Se ele não degradar nada, ele vai ficar lá quieto e não vai rolar nada. Eu quero colocar porcelanato português no bar dos mecânicos. Porra, mas isso aí é firula. Entendeu? Pode ficar 10 anos sem colocar porcelanato português lá, que não vai interferir em nada, em lugar nenhum. Em nenhum processo de gestão e suporte. É só um projeto desejável meu. Mas, se eu tiver dinheiro sobrando, eu faço. É mais ou menos por aí. Ó, não está determinado um limite de vigência para o PLAER. Não está. O limite de vigência para o PLAER. Diferentemente da concepção estratégica e do PMAER. Concepção estratégica, 20 anos. PMAER, 10 anos. A gente viu lá no comecinho. Certo? Em função disso, o PLAER pode acolher projetos com início previsto para além dos 20 anos da concepção estratégica, bastando que esteja alinhado com os objetivos já citados, ou seja, os objetivos estratégicos, né? Porque a gente está falando de objetivos, visão, projeto, né? O PLAER deve ser revisado a cada 2 anos. Deve ser revisado a cada 2 anos. Deve ser revisado a cada 2 anos. Independente de qualquer coisa, a cada 2 anos o cara vai revisar o PLAER. Certo? Agora, ele é amarrado a 2 anos? Não. Se, no meio desse caminho aí, algo tiver algum daqueles projetos que forem inseridos lá no PLAER, eles alterarem de forma conceitual, de forma que eu vou enriquecer, colocar mais detalhe, eu vou ter que mexer em alguma coisa, aí eu vou alterar ele, de forma inopinada, certo? Nada impede que tais formulários sejam retificados de forma inopinada, sempre que surgir dados mais apurados. Se tiver dado significativo, quando alguém inserir um projeto lá, e o comitê avaliar e julgar válido, ele vai inopinadamente alterar. Se for dentro dos 2 anos, ele está nos 2 anos. Se for antes, ou depois, 1 ano, mês e tal, ele faz inopinado. Lembrando que ele atualiza todos os dados de seus formulários, tá? Todos os dados, ele atualiza, todos. Não pode ficar nenhum, porque senão tem coisa que vai ficar capenga, tá? Beleza? O PLAER, agora a gente falou de documentos do Ministério da Defesa, né? O Ministério da Defesa, ele também tem um plano desse aí. Um plano que ele também diz o que ele quer para as Forças Armadas e para ele mesmo, né? Quais são os investimentos que a Força Armada tem que fazer. Então, foi acrescentado aqui. O PAED, esse planejamento das Forças Armadas, né? Ele pega, do Ministério da Defesa, ele pega o das 3 forças, do PLAER, da Aeronáutica, o do PAEMB da Marinha e do PRGE, OCOP do Exército. Só para a gente, curioso, né?
que serve de base para alimentar o PAED. Agora o bizu aqui, que ele fala na apostila. Ó, consolidação das necessidades atuais e futuras das forças armadas, no caso, que eu escrevi aqui, né? E da distribuição central do MD, beleza? Que o PLAE, ele vê as necessidades da FAB, né? Aí ele diz aqui, olha, no horizonte de 20 anos. O PLAER não tem horizonte, não tem limite de tempo. Mas o PAED tem, já caiu na prova, de questão de VOF. O PAED, que é do Ministério da Defesa, tem. Beleza? Então não pode confundir essa bagaça aí. Vamos dar uma olhada antes da gente pular para nesse geral aqui, que está muito legal. Para a gente rever aqui, para não deixar dúvida nenhuma. Certo? Então, veja, esse bisural aqui, ó, essas setas, elas vão, sobem, descem. Por quê? Porque é a sequência de encadeamento dos documentos e da tramitação deles. Quem alimenta quem? Aquela mesma figura anterior, só que mais adubada. Aí aqui, ó, percebam, tem alguns bizus, ó. Por exemplo, aqui no nível estratégico, longo prazo, 20 anos, é a concepção estratégica. Revisada a cada 10 anos ou quando conveniente. Né? Médio prazo, 10 anos, que é o PMAE, revisada a cada 5 anos ou quando conveniente. Certo? Esses dois caras, mais a DIPLAN, terceira fase nível operacional, que é médio prazo, a gente viu lá, que é 2, 1, 3 e 1, né? Médio prazo, no caso do tempo, né? A cada 5 anos e atualizada a cada ano. Por que é atualizada a cada ano? Porque ela depende do PELOA, e o PELOA é atualizado todo ano, certo? Então, esses três caras aqui, olha esse colchete vermelho, esses três caras, os dois do nível estratégico, a concepção estratégica, o PMAE, e mais a DIPLAN, foi o que eu falei. Esses três caras aqui, vermelho, desculpa, o verde, é o EMAER que elabora, e o comandante da aeronáutica aprova. Nós estamos falando das diretrizes máximas da força. Então, concepção estratégica, PMAE, DIPLAN, EMAER elabora, comandante da aeronáutica aprova. Beleza? Lógico, tem a colaboração dos ODSA, porque eles fazem parte do ODGSA, né? Eles fazem parte do ODGSA, por isso que eles estão aqui na colaboração também, beleza? Mas quem elabora, quem é o responsável é o EMAE. Os caras, eles assessoram, né? Beleza. Já o Plan 7 cai um nível. Quem vai passar a elaborar, aprovar é o próprio ODSA, ou seja, é o COMAI, é o COMPREP, né? Cada setor desse aí, por isso que é plano setorial. Então, ele bota aqui, ó, ODSA elabora e aprova. Tá? Plan 7, ODSA elabora e aprova. E o EMAER continua revisando. Porque dentro do Plan 7 eu vou ter diretrizes e objetivos de contribuição que estão diretamente alinhados com os objetivos estratégicos. Certo? Então, se eu vou ter algo diretamente alinhado, a gente viu agora isso no eixo, né? O EMAER vai dar uma revisada para dizer, peraí, filho, para ver se está fazendo a coisa certa aí, se está tudo correto, com alinhamento estratégico, beleza? Aí, eu tenho o último, que é o de curto prazo, nível tático. 1 ano. Então, por que 1 ano? Porque ele depende do exercício financeiro daquela OM. Então, todo ano muda o exercício financeiro, né? E se muda o exercício financeiro, todo ano o cara tem que fazer PTA. Então, o cara faz PTA esse ano, está se montando PTA agora para o ano que vem, né? Aí, ano que vem, publica no BCA o PTA de 2022, beleza? Então, ele é anual. O exercício financeiro é anual, tá? Quem faz ele? Quem aprova? São as respectivas OMs. Diretor, prefeito, etc, etc, etc. Quem executa isso aí? O ODSA, que é o grande comando dele, né? O respectivo ODSA, por exemplo, um parque qualquer, o ODSA dele é o CONGAP. Então, o ODSA revisa, né? Assim como o EMAER revisa o Plan 7 do ODSA, que está no nível acima, o ODSA vai fazer o papel de EMAER aqui, vai revisar o que o cara que está abaixo dele está fazendo. Vamos ver se tu fez o PTA conforme eu mandei no Plan 7, né? E conforme estava no PA, fez? Fez. Então, tá beleza, tá beleza. Então, ele revisa. Se precisar alterar, ele manda o cara alterar, beleza? Então, olha, tem um bisuzinho aqui, OM, que faz gestão de recursos orçamentários, porque nem todas as OMs fazem PTA, foi o que eu falei.
Ó, o Plan 7 PTA, né, traduz-se, de certa maneira, na eficiência organizacional. Por quê? Porque ele trata dos projetos e atividades que vão ser desenvolvidos e desmembrados. Por isso que ele fala da eficiência, que vocês já vão falar isso em gestão, né? Aí a gente tem aqui, ó, o PLAER, BISUS aqui, longo prazo, não tem limite de vigência, mas ele é revisado a cada 2 anos, ou quando necessário, ou seja, inopinado, né? Ele é elaborado por quem? Pelo EMAE, obviamente, né? Beleza? Aí tem aqui o PLAER, mais para cá, ó, tem por objetivo relacionar os principais investimentos da força em andamento e os futuros. Por ser dinâmico, o PLAER é divulgado somente no formato digital mediante consulta na Intraer, certo? Aí aqui saiu escrito PAD, mas é PAED, né, que é o Plano de Articulação e Equipamento da Defesa, que é de longo prazo e 20 anos. Tá? Plano de Articulação e Equipamento da Defesa. Não confunda com o PLAER, que é o Plano de Articulação, né, e Equipamento da Força Aérea, que alimenta o PAED. Né? Aí o PLAER decorre diretamente da concepção estratégica, a gente está vendo aqui a concepção estratégica do PLAER, e provê dados para quem? Para quem? Para ver dados. Para o PEMAE e para a DIPLAN. Tá aqui a setinha subindo aqui, ó. PEMAE, DIPLAN, PEMAE, DIPLAN, beleza? Então, show. Essa outra aqui também, depois tá lá, vocês dêem uma olhada lá, que é o encadeamento. Documento do MD, concepção estratégica, que define a estratégia institucional, primeira fase. 20 anos, revisão a cada 10 anos, longo prazo. Missão, visão, valores, capacidades futuras, estratégico, diagnóstico estratégico. Eu caí isso na prova passada. Quem faz isso é a concepção estratégica, tá? O EMAE elabora, como é a prova, e vai mandar informação para o PLAER, certo? Aqui faltou de colocar para acima de 20 anos, né? Porque ele não tem vigência. E é revisado a cada 2 anos. Lembra que aqui embaixo tem um ciclo de acompanhamento, controle e realimentação. Aí o PAED aqui, ó, 20 anos. Ele recebe informação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, através do PLAER, né? Que alimenta ele. Beleza? Aqui o PLAER alimentando ele, ó, o PAED. Nós estamos falando no nível estratégico, ó, estudos, análise, avaliações, formulações de futuro. Aí eu tenho o PLAER, que usa a metodologia END, essencial, necessário, desejado. Alimenta o PEMAE. Né? Aí o PEMAE, qual é a função dele? Divulgar a cadeia de valor e apresentar o mapa estratégico. Caiu em prova. Está na segunda fase. A cada 10 anos, beleza? E é revisado a cada 5, médio prazo. Beleza? Diretrizes gerais, cadeia de valor, processos, mapa estratégico, projeto estratégico. O EMAE elabora, o ODS elabora e como é a prova. E assim vai desenrolando igualzinho aquele lá, com mais algumas informações, em detalhes, tá bom? Porque a gente vai ficar perdendo um tempão nessa parada aí. Os Plan 7, né? Beleza, vamos falar dos Plan 7 rapidinho aqui. O Plan 7, o planejamento é feito no nível operacional, né? Polis ODSA, quarta fase. São planos quadrienais. Se cai em prova. 4 anos, beleza? São planos de 4 anos. Médio prazo, que formalizam a estratégia setorial. Estratégia setorial. E fundamentam-se aonde? Ele recebe informação de quem? Da concepção estratégica, do PMAE e da DIPLAN, está na frente dele. Beleza? Suas principais finalidades. Já caiu em prova também. Definir os objetivos que contribuirão, porque é objetivos de contribuição, né? Para alcançar os objetivos estratégicos, né? E para a melhoria dos processos dele mesmo, da cadeia de valor que vão abranger ele. Obter integração e sinergia, essas palavrinhas são enjoadas e caíram em prova, entre as diversas organizações subordinadas. Né? O CONGAP tem os seus parques, etc, etc. O COMAI, as suas unidades aéreas, assim vai. Otimizar a alocação de recursos no âmbito do ODSA. No âmbito do ODSA. Tá? No âmbito da ON, é o PTA que faz isso. Tá? No âmbito do ODSA, é o Plan 7. Ele fala de recursos ali. Aumentar o esclarecimento estratégico. Tá? Em todos os níveis. Tá? A função dele, ele aumenta, ele melhora. Em cada revisão anual, deve ser acrescido mais um ano ao processo. Net 4, aí ele revisa esse ano, aí bota mais para o ano seguinte, entendeu? Mata aquele ano para que ele se reflita 4 anos do seu planejamento para frente. Beleza? Então, ele é revisado anualmente.
Em linhas gerais, o plano setorial apresenta as seguintes constituições básicas. Aí tem lá, a gente viu lá naquele mapinha. Tem as diretrizes superiores, diretrizes dos ODSA, ou seja, diretrizes do Comando Aeronáutico, do ODSA, contribuições setoriais, que são divididas em objetivos de contribuição e objetivos setoriais, projetos e atividades, começa a falar de atividade já, né? Inspeções, informações complementares, composição orçamentária, né? Calendário de atividades, tá vendo? Mas ainda no nível conceitual. Para cada objetivo de contribuição ou objetivo setorial, isso já cai em prova. Estabelecido pelo deverão ser apresentados, no mínimo, uma meta e, no mínimo, um indicador de desempenho. Ele está falando de gestão aqui. Tá? No mínimo um. Que permita a identificação clara do grau de atingimento do respectivo objetivo. No mínimo um, para o cara ter como saber se você atingiu aquele objetivo ou não. Tá? Para a finalização do Plano 7, é necessária a informação sobre a distribuição de recursos orçamentários. Né? Para quando? Para o primeiro ano de vigência do plano. Então, ele pega essas informações orçamentárias para o primeiro ano. Ele não vai ficar todo ano revisando. Todo ano ele revisa isso, a revisão anual. Tá? No nível macro, os valores estão descritos na DIPLAN. Foi aquilo que eu falei. A DIPLAN, no nível macro, ela vai dizer lá o que ela quer que faça. Né? Já o detalhamento, o desdobramento, é definido pelos agentes responsáveis por ação orçamentária. PO, planejamento orçamentário. Beleza? Então, para eu fazer esse planejamento, porque ele não vai colocar no primeiro ano dele, né? A DIPLAN vai dizer o macro. E cada agente do ODSA vai dizer a ele, cada PO dele vai dizer, olha, eu tenho que gastar isso, e por sua vez vai repassar para os subsequentes a ele, né? Para os parques, para as diretorias e tal. Os Plan 7 são aprovados pelos respectivos ODSA, a gente já viu, né? Cabendo ao EMAE, na função de ODG, verificar se os planos refletem o alinhamento estabelecido na primeira, segunda e terceira fase, que são fases anteriores a ele, né? Propõe os ajustes quando necessário. Nesta fase, indicadores de desempenho e metas, certo? São inseridos. E refere-se a objetivos de contribuições setoriais, bem como marcos, itens de controle, tarefa, projeto de contribuição, projetos setoriais, atividades setoriais. Tem mais de uma questão falando sobre isso. Tá? Então, ele trata sobre isso, porque isso aqui são itens de governança, itens de gestão. Beleza? Mas veja, o Plano 7 não vai falar, por incrível que pareça, porque ele está falando aqui sobre planejamento orçamentário ainda, ele não vai falar sobre a parte estratégica em si, porque isso vai ficar lá para cima, né? Para o PLAER e para o PEMAER, beleza? E o PTA, que é a última fase, né? O PTA, seu planejamento é feito no nível tático, isso é questão de prova, caiu já, nível tático, feito pelas OM na quinta fase. São apresentados indicadores de desempenho, olha lá em cima também fala de indicadores de desempenho, metas, macro, itens de controle de tarefa relacionado com objetivo, projeto, atividade, a mesma coisa lá de cima, certo? Mas lá é para o próprio ODSA, e aqui, para a missão da própria OM. Cada OM vai estabelecer suas metas, né? Como ele vai dar o feedback para o grande comando, quais são os objetivos que ele vai cumprir, né? A Proacola direciona todos os seus esforços no período de um exercício financeiro. A gente viu isso aí, não foi? Um exercício financeiro. PTA dura. São elaborados ao final de cada ano por todas as OMs do Comaé. Todas, entre aspas, há exceções, né? Só aquelas que têm... Alô? Alô? Oi, estou ouvindo? Pode falar. Beleza, você tinha interrompido. Beleza, você tinha interrompido. Pode falar. Então, pode falar. Beleza. Com vista no planejamento organizacional do ano seguinte, observando as diretrizes discutidas no Plan 7, porque é o Plan 7 que alimenta ele, beleza? Bem como as atribuições estipuladas pelos órgãos centrais. Aí está aquela de MAB, não sei o que, disso, blá, blá, blá. As organizações que não fazem gestão direta de recursos orçamentários não elaboram PTA. Não elaboram PTA. Não tem gestão direta de recurso, não elabora PTA. Tá? Essas são as exceções, né, Frei?
Isso, são as exceções, unidades aéreas, na verdade, até a maioria, né? Esquadrões, defesa aérea, destacamento, DTCEA, barará, 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 né? Dentre outros. Do PTA, saúde, tá falando, né? Não é grande comando, não. Grande comando tem, pô. Entendeu? Nós estamos falando de PTA. PTA é OM, é nível tático. OM, Organização Militar. Não é um grande comando. O grande comando não exerce atividade nenhuma. Tá? É OM. É parque, é esquadrão aéreo, entendeu? Aqui ele está falando aqui em unidades de exceções do PTA, ele está se referindo a uma MTAB, a CAB Pronto, então, vamos chegar lá. Por exemplo, por quê? Tudo que é parte logística tem que falar em dinheiro, né? Então, na parte logística, a gente tem os órgãos que estão dentro do território nacional, como a gente já falou aí, os parques, por exemplo, né? Mas a gente também tem os que estão fora, né, do Brasil, que são as missões técnicas, aeronáutica brasileira, que tem a do Paraguai e a da Bolívia, né, a MTAB, que elas têm o seu próprio PTA, porque elas lá fazem um programa orçamentário para cumprir as suas metas. E as CABs, que fazem licitações e compram material aeronáutico, né? A CAB Washington, CAB W, e a CAB Europa, Londres. Beleza? E nesse meio aqui tem um EBL também, Escritório Brasileiro de Logística, mas beleza. Fazem PTA próprio. Veja. Então, eles fazem o PTA próprio. Eles fazem o seu PTA. Eles são aquela exceção lá que o cara fala lá também, entendeu? No exterior. Todo órgão no exterior faz? Não. Só esses caras aqui. Aditância, GAC, essas paradas aí não. Porque eles são órgãos executórios, eles são órgãos conceituais, né? Eles estão ali para representar alguém, né? Então, eles não fazem PTA. Mas as atividades realizadas por eles são contempladas no programa de trabalho anual da OM, a qual ele é vinculado. Aí dá um exemplo. Ó. A aditância não está vinculada ao EMAE, então é o EMAE que vai dizer a ele o que ele tem que fazer, como vai descentralizar dinheiro para ele diretamente. Os GACs, por exemplo, o GAC Suécia lá que está ativo lá, o Gripen, é a COPAC, que é que ela é responsável pelos projetos, aquisição de projetos e contratos da Força Aérea, né? No nível conceitual lá, de estudo. Beleza? Aí, os propósitos do PTA, além de atender às demandas decorrentes dos escalões superiores, delineiam o caminho que conduz a OM ao cumprimento da sua missão no nível orgânico e contribui para o alcance dos objetivos no nível operacional e estratégico. Lógico, porque é uma fração, ele vai contribuir, porque é no nível orgânico que a coisa funciona, é a ponta da lança, né? Então, ele realmente está executando o que os outros pensaram e geriram, vamos dizer assim, né? É o documento base de qualquer OM, tá? O documento base de qualquer ODSA é o Plan 7, tá? Depois eu vou escrever isso lá, mas está na apostila. E o documento base de qualquer OM é o PTA. Qualquer OM, aspas, qualquer OM que faça gestão de recursos financeiros, né? E as que não fazem, também usam o PTA do cara que faz. O cumprimento dos propósitos estabelecidos passa a ser o objetivo máximo a ser perseguido ao longo daquele ano. A gestão do PTA traduz, de certa maneira, na eficiência organizacional. Isso aí caiu em prova. Por quê? Porque ele vai falar de meta, né? De eficácia, de eficiência. Ele vai ter que cumprir aquilo ali. Se ele não cumprir, ele não foi eficaz, não foi eficiente. O atendimento de eventuais urgências e emergências pode ter? Pode. Ocorrendo durante a vigência do PTA, ocorrerá conforme a legislação vigente, de forma que se obtenha uma prestação de contas adequada ao término do exercício financeiro, ou seja, um accountability, né? O cara tem que prestar contas. Tem uma questão de prova, acho que da última prova, que ele diz lá que o cara não precisa prestar conta porque é uma urgência e emergência. Acabou isso, né? O cara pode até ter uma dispensa licitatória, mas ele vai ter que fazer uma prestação de conta daquilo ali. Beleza? Subsidiando o levantamento de dados que servirão de base para a elaboração do relatório de gestão do Comaer. O cara lá em cima vai querer saber por que ele contratou aquilo de urgência. Primeiro ele vai querer saber por que virou urgência, né? Tipo assim, lá naquela hora do END, lembra? Se ele não aplicou um projeto essencial e virou um projeto emergencial, né? Então ele vai ter que gastar dinheiro aí rapidamente aí e não estava planejado. E ele não vai engessar ao que estava planejado, porque senão não anda, né? É aprovado por quem? Por cada um dos comandantes. Comandante, chefe, diretor, secretário ou prefeito da OM a que se refere. Devendo ser publicado no BCA, né? Por intermédio da cadeia de comando. Os ODSA verificam se os PTAs das OM subordinadas, quando existentes,
respeitam as orientações contidas nos respectivos Plan 7. Foi aquilo que a gente viu. PTA preso ao DSA, preso ao Plan 7. Plan 7 preso ao ODG, EMAER, né? Preso ao PMAER, no caso, né? Beleza? E a de Plan. Nesta fase, quinta fase, os indicadores de desempenho e metas, certo? Sempre vai ter essa paradinha aqui. Na quarta e quinta fase, né? Refere-se a objetivos de contribuição setoriais, orgânicos, bem como a palavrinha lá, marcos, itens de controle, tarefa. Agora aqui ele pega toda a cadeia, projeto estratégico, projeto de contribuição. Por quê? Porque ele é o cara que vai executar, irmão. Se ele não executar alguma coisa aqui no nível que pode comprometer um projeto finalístico, ele vai refletir lá no macro estratégico, entendeu? Porque ele é a ponta da lança. Se ele deixar de fazer alguma coisa aqui no nível básico, no nível elementar, no nível de suporte, no nível orgânico, vai se refletir lá em cima na cadeia de comando. Show? Não, aqui já é o 4. Beleza. A gente já estudou isso semana passada. Estou só revisando, já está até longo essa revisão. Eu nem ia entrar em tanto assim. Beleza? Aí, eu vou aqui agora catar uma paradinha. Deixa eu ver onde está. Onde foi que eu larguei isso? Freitas. Oi. O It era para ter derrubado a gente há 40 minutos atrás. Não derrubou, velho? Não, incrível. Então ele está segurando aí, entendeu? Vai-te embora. Segue o jogo. Não sei por que ele está segurando, né? Mas. Tá, porque o Raposo está na live, pô. Pode ser o número de pessoas, né? O Raposo fez macumba. Deve ser porque eu peguei um laptop aqui do destacamento, não sei de quem é, e liguei no vídeo. Vai cair no pau. Espera só um momentinho que eu vou botar uma outra parada aqui, rapidinho. Isso é porque é verde 98. Tá bom. Aí, Raposo, se liga, viu? É verde 98. Sem derrubar, Raposo, aí tu coloca aí, beleza? Eu tô tentando fazer. Não, acho que não vai derrubar não, cara. Vai ficar esse negócio direto então, beleza. aí. Eu tinha planejado a gente fazer isso aí no máximo 1 hora, entendeu? Mas... Só evita chegar até as 4 da manhã. Não, vamos acabar agora já. A gente já vai acabar isso aí, porque o colega perguntou pra gente voltar lá, né? Ficar voltando toda a live, a gente ficar voltando, a gente vai... Vamos até meia-noite, pô. Não, vamos acabar já. Eu não entendi, foi nada. Volta do início aí, Feito. Volta, depois tu assiste lá a live e tu vai ver. O puto resolveu aqui. Tá top. O puto do negócio top, aqui resolveu travar aqui, o doido aqui. Vamos esperar a ponta, ver se ele anda aí. Raposo está em São Paulo, né? Tô em missão em São José. Também tô, Raposão. Tu tá onde? Eu tô no 4-8. Tô aqui no DTC São José. Mas eu passo o dia lá em Salesópolis, em cima da serra, lá no meio do mato, trocando... Pegando cobra. Porque o DTC é 0,800, porra. Isso aí eu pago. Mas tá um preço bom, R$23 a diária. Raposo tem um escorpião no bolso, rapaz. Sair dinheiro dali é difícil. Aí, Raposão. Vou parar para te chamar para o meu churrasco.
Larga de cara de pau, quem leva a carne é a gente, você só aproveita. Andrezinho Sorriso, grande Andrezinho. Tô ligado que é para apertar F5. O problema é que ele é dele mesmo. Do próprio Meet. Ele tá me pedindo uma parada aqui numa outra aba aqui por fora. Mas bora lá, deu certo. Eu acho, né? É só pagar, né, Freitas? Quer usar de graça? Pois é, né, cara? Só tu não tem nem ideia do que aconteceu para chegar nessa parada aqui, rapaz. Mas enfim, bora lá. Vamos terminar essa aula resolvendo algumas questões que caíram nas provas anteriores aqui. Algumas são da prova da 1 de 2021. Sabendo-se que o Plano de Articulação e Equipamento da Aeronáutica, o PLAE, possui um grau de importância representável para a sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica, SPGIA, considera-se afirmativas a seguir. O PLAE é um documento controlado, com horizonte temporal de longo prazo, confeccionado pelo EMAE e que tem por objetivo relacionar os principais investimentos da Força em andamento e futuros relativos ao desenvolvimento ou obtenção de meios, a distribuição de suas organizações no território nacional e a ajuste na infraestrutura existente, tudo visando a melhoria do cumprimento da missão institucional. Afirmativa 1. Lembra que ele é um documento controlado mesmo. Lembra que ele é de longo prazo, não tem data. Lembra que ele é confeccionado pelo EMAE. Aparentemente, ok. Pelo seu caráter dinâmico, é dinâmico. De permanente atualização, O PLAE é divulgado somente no formato digital, mediante consulta na Intrae, isso. Aspecto que facilita o acesso dos oficiais generais da Força Aérea e dos chefes de setores de planejamento, orçamento e gestão do ODSA às informações de planejamento institucional de longo prazo. Aparentemente, é certo. O PLAE não armazena a totalidade de projetos da FAB, visto que alguns deles, de impacto local de menor monta, surgem em decorrência de projetos nele descritos, não sendo escopo do plano de longo prazo da Força. E o 4. É uma prova estranha, mas ele não botou 4 aqui nas alternativas. Os projetos não serão inseridos no PLAE por comitê específico. Estão corretas somente... Qual letra vocês acham que é? Ô, Freitas. Oi. É só uma sugestão, tá? Quando tu for lendo as alternativas 1, 2, 3 e 4, de repente ficaria mais claro, né? Em vez de perguntar a resposta, em cima da alternativa você dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Aí vai tirando. Eu vou dizer. Eu só quero que vocês exercitem aí, né? Aí a letra D que está correta. Não, a letra D é 1, 2 e 3. A 4 está errada porque o projeto ele é inserido no PLAE, por comitê específico. É muito fácil, isso aí caiu na prova, né, cara? É uma questão assim, você vê, uma questão de prova bem molesta. Se a nossa for assim, é tranquilo, né? A resposta é a letra D, realmente. Porque foi o que o nosso amigo falou aí, os projetos não serão inseridos no PLAE para comitê específico. Eles serão, sim, não é bangu, né? De ter um comitê específico. Então, assim, é um texto longo, mas assim, tem as palavras-chave ali, né? Longo prazo, EMAE e tal. É uma questão de lógica, mesmo que você não lembre de tudo, você vai nas palavras-chave e vê que estão certas, né? E aqui é uma palavra-chave que está errada, né? Tá, mas você sabe qual o problema ali que eu achei na questão em si? Foi o 1 e o 2, ele tem uma extensão muito grande, que ele fala praticamente quase tudo. Se ele mudar... Meu amigo, se você não leu a apostila, começa a ler, porque as provas são assim, ele pega a definição que está na apostila mesmo, entendeu? Não, eu entendo que seja, mas ele pode trocar ali, ó, uma linha pode, dessa aí. Ele pode trocar, e se você não souber decorar, ele decoreba. Entendo. Lá nas primeiras questões, a gente percebeu isso, e até fazer isso. Ao longo do tempo, ele vem trocando as palavras-chave. Entendeu? Ele vem trocando tipo longo prazo, médio prazo, 10 anos, 20 anos. Essa última prova ela foi assim. Ela não foi mais como a primeira, que ele pegava e mudava uma palavrinha só, entendeu? Putz, se fizer isso, ele lascou, meu amigo. Aí ele não tem santo que ajude. Cara, em PLI ele não fez isso, mas em outra, teve em LTT, algumas disciplinas que ele andou mudando aí algumas palavrinhas. Mas vamos embora, a gente não perde tempo. Ainda é da de 2021. Sobre a 4ª fase do planejamento institucional, lembra, a 4ª fase é no nível operacional, né? Que trata da elaboração dos Plan 7, considera as afirmativas a seguir.
A quarta fase contempla o processo de elaboração do planejamento do nível tático, ODSA. Nível tático, não, é nível operacional. Pois é. Os planos setoriais são os planos anuais elaborados pelos ODSA que formalizam a estratégia setorial. Vai nas palavras-chave. Os Plan-7 fundamentam-se na concepção estratégica, no PMAE e na DIPLAN, e definem, dentre outros, os objetivos de contribuição e objetivos setoriais, apresentando as metas a serem atingidas pelos órgãos e OMs subordinadas, quando existente, no período estabelecido. Vai nas palavrinhas-chave. 4. A quarta fase, nós estamos falando dela, né? É utilizada para fundamentar o diagnóstico estratégico da instituição. Veja, quarta fase, diagnóstico estratégico. Vamos começar a achar, alguém acha a resposta aí? Quem acha que é qual aí? A, B, ou C ou D? Foi da prova passada, essa 2021. Essa aí deu uma confusão aqui, deu um nó na linha do tempo. Vai nas palavras-chave. Pera, pá. Vai nas palavras-chave. Olha, tem uma galera respondendo aí, vai nas palavras-chave. Ele não sacaneou muito dessa vez, entendeu? Eu espero que a nossa prova venha assim. Eles foram evoluindo, porque é muita reclamação, né? Os caras vão evoluindo, entendeu? Ele fala de diagnóstico. A realidade é muita reprovação, né, pô? Eu acho que sim, também muita reprovação. Cara, a resposta certa é a letra A. Somente a número 3 está certa. Entendeu? Por quê? Olha lá. Lá em cima eu botei lá, ó. A quarta fase não é no nível tático, é no nível operacional. Esse eu trocou. Vi. O Plan-7 é quadrienal. Ele botou anual. Eu estava na dúvida daí do anual. Anual é o PTA, não é isso? É, isso. Anual é o PTA. E aqui embaixo, quem fundamenta o diagnóstico estratégico da Força Aérea é a concepção estratégica. Pô. É concepção estratégica. Tá lá naquele quadrinho lá. Lá naquele quadrinho. Isso, não é... Tu vê que ele cobrou coisa que está lá dentro daquela parte do quadro, né? Entendeu? Aquela parte lá de dentro. Vamos para outra. Vão lendo aí que eu vou pegar meu carregador para carregar meu telefone aí. Vai, Carinha, lê. O planejamento no nível é focado no detalhamento e na execução das tarefas derivadas dos projetos e atividades dos planos setoriais, permitindo a confecção de que traduza o planejamento na base da estrutura organizacional, alinhado ao planejamento de médio prazo, com desdobramento das estratégias concebidas no planejamento estratégico. Então, aí que já fala que planejamento médio prazo já saiu lá de cima do estratégico. Então, o estratégico não é mais. Médio prazo, operacional. Agora, se é o programa quadrienal, que está dentro do Plan-7, ou se é o Plano Diretor Geral Estratégico, que eu acho que o Plano Diretor Geral Estratégico está no nível estratégico. Então, seria a letra C. Operacional e programa quadrienal. Porque quadrienal, ele fala do Plan-7, que é de 4 em 4 anos, não é isso? Então, vamos lá, né? Já que tem uma galera respondendo. Eu fui buscar lá no carro meu carregador que eu esqueci. Vamos lá. Resposta. Letra A. Essa que estava vendo? Não, é outra questão, pô. Essa aí seria, para mim, seria letra D. Essa a gente já respondeu, né? Essa já. Então, essa aí. Letra D. Ó, vamos lá. Vamos focar nas palavrinhas-chave lá. O planejamento no nível tático Por que é focado? No detalhamento e na execução. Rapaz, execução. A palavra-chave é execução. Eu falei várias vezes para vocês. Conceitual é o nível estratégico. Gestão é o nível intermediário, operacional. E execução é o nível tático. Quem executa a tarefa, meu peixe? E ele ainda diz aqui, ó, derivado dos Plan-7. Plan-7 alimenta o PTA. Entendeu? Aí ele vai permitindo a confecção de um PTA. Ou seja, de um nível tático e de um PTA, beleza? Que traduz o planejamento da base de organização de complemento, blá, 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 beleza? Se ele trocasse esse meio aí, seria a letra C, né? O nível operacional e o programa quadrienal, né?
Mas não é. E é o que está na apostila, o exatamente. operacional gera o Plan 7, que é 4 anos. Ele pegou a apostila, exatamente o texto da apostila e abriu essas lacunas nessas duas palavrinhas aí, entendeu? É questão de 2021 também. Então, a palavra-chave, não precisa nem o cara ler, a palavra-chave é execução de tarefa. Quem executa a tarefa é o tático. É o nível tático. E o tático é alinhado com o PTA. Isso. Tático é a quinta fase do PTA. No contexto do planejamento institucional e governança aeronáutica, identifique se é verdadeira ou falsa as afirmativas a seguir, relativas ao Plan 7. Aumentar o esclarecimento estratégico em todos os níveis, decoreba pura. Enumerar as ações a serem realizadas, mas mais ou menos, realizadas pelo ADSA que o elaborou, obter integração e sinergia entre as diversas organizações subordinadas. Eu li essa parada aí, para vocês agora. Foi. Apontar os marcos, os itens de controle e as tarefas referentes a projetos estratégicos de contribuições setoriais. E qual é a alternativa que vocês acham? Rapaz, não dá para decorar isso tudo ao mesmo tempo, não, pô. Cabeça de velho demora a pensar. Mas é até uma questão um pouco lógica, assim, entendeu? Assim, é uma questão de raciocínio. Ele está falando do plano setorial, do plano 7. Tem coisa aí que dá para você excluir e ir pelas alternativas. Ficou meio estranho assim, porque eu fiz no outro, botei online aqui, ele desfigurou um pouco, desconfigurou aí. Então, já que ninguém... tem uma galera respondendo aí, tá vendo? Vamos lá, então. Resposta correta, letra C. Essa questão é cruel. Aí, a galera do ano passado, a galera de 2021, cara, os caras reclamaram. Eu vi a resposta da escola, mas realmente maneiro, assim. O cara, ele pegou ele usou meio a interpretação daquele mapa com algumas decorebas. Vamos lá. A primeira está certo, ele aumenta o esclarecimento estratégico em todos os níveis, está escrito diretamente isso lá, a gente leu agora na apresentação anterior. A segunda, enumerar ações a ser realizadas pelo DACE que elaborou, está errado, porque a ação que vai ser executada, quem faz isso é o nível tático, entendeu? Esse cara, ele vai enumerar a ação para quem executar? Para a OM. Ele mudou o nome, né? Tirou realizadas e botou... Realizada é a mesma coisa, né, cara? Mas quem vai fazer é a OM, entendeu? É a OM que vai fazer isso no nível tático. Então, ele foi malandro, entendeu? Nessa questão. Aí os caras, não, mas ele faz para ele mesmo. Veja, ele faz as atividades conceituais dele. A gente acabou de falar, né? Ele tem os objetivos de contribuição e os objetivos setoriais. O que ele precisa para ele desenvolver o que está na DIPLAN, né? E nos objetivos estratégicos, no caso dos de contribuição. Só que, quando ele vai falar em meta, quando ele vai falar em alguém executar, aí já passa para o nível tático. Entendeu? Então, o nível tático é que vai elaborar, beleza? Essa daí não está lá diretamente na apostila, não, cara. Você tem que, tipo assim, analisar aquela parada lá. Ele está indiretamente. Você lê um texto primeiro relativo a Plan 7, depois você lê um texto relativo a PTA, aí você chega a essa conclusão. Mas não tá, tipo assim, ele não pegou um texto direto da apostila, ele montou, né? E aquela ali, ó, obter integração e sinergia, são palavrinhas-chave, pode decorar, integração e sinergia entre as diversas organizações subordinadas, é verdade. Por exemplo, o CONGAP é que vai correr atrás para que cada parque, né, vai organizar. O CONGAP faz aquelas suas visitas, né? Ó, fulano, faz, entendeu? Então, ele contribui para a integração dessas unidades e eles trabalharem juntos, né? Sinergicamente falando. Na realidade, o CONGAP ele dá definição de meta para cada diretoria. O CONGAP ele não se mete nisso. É porque tu tá pensando na parte que você trabalha, cara. Mas quando se fala em planejamento... visão macro. Pois é, quando se fala em visão macro, justamente, quando se fala em visão macro, é exatamente isso aí que você falou. Beleza? Aí ele diz lá na outra, porque é um erro lá, ó. Nos dois textos, tanto de Plan 7 quanto de PTA, vão estar isso aí. Apontar os marcos, parará. Por que vão estar isso aí? Porque os dois começam a falar de atividade e os dois precisam de metas para você chegar a esses objetivos, entendeu? Aí, por que a escola considerou errado? Porque ele diz que os indicadores de desempenho, que é o que ele está falando aqui, são para projetos de contribuição e setorial só, não são para projetos estratégicos.
é polêmico, mas realmente está escrito exatamente assim na apostila. Eu acho, se você fazer uma inferência, uma análise reversa, e é para isso que serve aquele mapa lá, era para estar estratégico também. Mas, enfim, é Ctrl-C, Ctrl-V. O cara copiou o que está na apostila. Então, aí foi decoreba. Carinha. Foi decoreba pura isso aí, entendeu? Então, ele tirou... Porque eu não decorei ainda isso, não. Ele botou aí estratégico no meio. Quer dizer, se o cara não leu, ele se tora. Porque ele está falando só de projeto de contribuição e projeto social. Oi, meu amigo. Um minuto. Mas aqui na apostila, ele está falando justamente das principais finalidades do plano setorial, que são 4. Sim, eu li agora elas. É aqui, ó. Está na página 30 da apostila. O plano setorial é o arranjo que permite a implementação, suas principais finalidades só são essas 4 aqui. Então, se eu sei que são essas 4, se vir outra, nem vou ler. Isso aí, exatamente. Porque essa questão, essa última aí, que é longa, né? Exatamente. Eu já descartava, porque eu sei que é definir, obter integração, otimizar e aumentar o esclarecimento. Isso aí, definir os objetivos de contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos, né? Melhoria do processo de cadeia de valor, obter integração e sinergia. Está aí essa, obter integração e sinergia, né? Está vendo que está aí? É a terceira. Aumentar o esclarecimento estratégico, está lá em cima. Então é isso aí. Decorou isso aí, acertou a questão. Quem não decorou, vai errar a questão aí na outra. É só isso, é só decorar, pô. Infelizmente, aí ele não evoluiu só decorar muito. que é o problema. É foda. Infelizmente, aí ele não evoluiu muito, né? Mas assim, você também tem como... Algumas coisas ali, você tem como... Né, entendeu? Desenrolar. Mas assim, porque aquela segunda, por exemplo, que realização não é ele, né? Então já estaria errado. E você vai para as alternativas também, você consegue ficar entre duas ali, pelo menos, né? E essa outra aí, que eu não sei se é a última, não lembro, mas essa daí. Sabendo que o alinhamento estratégico do COMAE permite o encadeamento do processo de planejamento da instituição desde o nível estratégico, que é o nível conceitual, até os níveis operacional e tático, que são os que vão executar. Isso está na DCA 11.1 de 2020, que a gente já tem, né? Que dispõe sobre a sistema SPGIA. É correto afirmar que alinhamento estratégico, certo? O planejamento no nível estratégico, a gente falou isso lá no comecinho, encerra com a definição dos projetos de contribuição, que são aqueles que contribuem diretamente para o alcance de um objetivo de contribuição. Não, o objetivo de contribuição é no nível operacional. Veja. O objetivo mas tu tem que pegar as palavrinhas-chave. O projeto de contribuição... É pleonasmo. Exatamente. O projeto de contribuição vai trabalhar com o objetivo de contribuição? Vai. Mas ele está ligado ao nível estratégico? Pois é. Aí o 2. Objetivo estratégico, essa letra A. Isso. Projeto estratégico e objetivo estratégico. Cada um o seu quadrado, né? Cada um o seu quadrado. O PMAE apresenta o mapa estratégico, contendo os objetivos estratégicos a serem perseguidos para que o COMAE alcance sua visão de futuro. O PMAE, eu falei lá no começo, ele apresenta duas coisas, a função dele. Processos e objetivos. Se liga. Pois é. E os objetivos estão dentro do quê? Objetivos está dentro da visão. Que estão dentro do mapa. Estão dentro do mapa. O mapa nada mais é do que a representação gráfica dos objetivos. Entendeu? Beleza. Olha o que ele fala lá. Olha as palavras-chave. Mapa estratégico, objetivo estratégico, visão de futuro. Está tudo interligado. O PMAE é o documento... Visão de futuro. Aqui está certo. Pois é. Analisa. O PMAE é o documento conceitual. Ele é um documento conceitual? Ele está no máximo nível, pô. Quem executa é o PTA, com um horizonte temporal de 20 anos, que define a estratégia institucional de longo prazo. Opa, 20 anos não. Não tem definição temporal, PMAE. PMAE tem sim. Não, tem definição, mas não de 20 anos. 10 anos. São 10 anos. 10 anos. 20 anos é o PAED. É o PAED e tem outro cara que é 20 anos também, a concepção estratégica. Porra, Taria, você tá falando besteira. Porra, não, caralho, isso aqui tá errado, porra. A concepção estratégica é documento concebido
com escopo temporal de 10 anos e divulga a cadeia de valor. Isso é 20 anos. Errado, é 20 anos. Então, basicamente, o cara já mata por aí. Ela também não divulga a cadeia de valor, não, mas o cara já mata por aí, né? Uhum. Aí a resposta correta somente a letra B. Né? Tá. O PMAE ele apresenta o mapa estratégico, né? Além do mapa estratégico, ele apresenta a cadeia de valor também, né? Sim. Não é a concepção estratégica que divulga a cadeia de valor. Quem divulga a cadeia de valor é o PMAE. Os objetivos. Os processos Isso, da cadeia de valor, a finalidade dele é essa, estratégico. divulgar a cadeia de valor com seus respectivos processos e divulgar o mapa estratégico com seus objetivos e seus projetos estratégicos. Inclusive, o nível estratégico se encerra com a definição dos projetos estratégicos. Não está aqui, mas está em outras questões de prova, entendeu? Aí lá em cima está errado por quê? Porque é projetos estratégicos, obviamente, projetos de contribuição, né? Aí vai ser também objeto estratégico, né? Aqui é porque é 10 anos, e aqui é porque é 20 anos, e porque ele não divulga a cadeia de valor também, né? Ele divulga, o que a concepção estratégica divulga? A missão e a visão. A missão e a visão. É o nível mais macro, né? Eu acho que ainda tem uma. Para que a transição do planejamento do nível estratégico para o nível operacional, nós estamos saindo de uma fase, da fase 2 para a fase 3. Aí, certo? Isso. Do plano 7 para de plano. Ocorra ordenadamente, é necessário que os planos setoriais, que eles vão estar no nível operacional, sejam elaborados de maneira integrada e articulada. Qual o documento? Opa! Plano 7. Não, o plano só tem esses documentos aí, homem. Na prova caiu. Diretriz de planejamento institucional, concepção estratégica, gestão institucional ou cadeia de valor. E plano. A palavra-chave é a transição entre, eu falei lá em cima, o nível estratégico e o nível operacional. Antes de chegar no Plan 7, tem a DIPLAN, ela faz a transição. Os objetivos da DIPLAN são os objetivos do comandante da aeronáutica. Eles estão intimamente ligados, são objetivos de contribuição que estão intimamente ligados aos objetivos estratégicos divulgados lá no mapa estratégico do PMAE. Entendeu? Então, é diretriz de planejamento institucional. Vê que ele botou tem hora que ele bota o nome por extenso, tem hora que ele bota a sigla, né? Tem que se ligar em tudo. Na sigla, no nome por extenso. Não confundir PTA, PTA é programa, não é plano, não é planejamento, beleza? Aí eu ainda botei aí de plano para não ter erro. Ainda tem mais, ainda deu tempo de botar mais ainda. No contexto do planejamento institucional da aeronáutica, a quinta fase, a última fase, o processo de elaboração do planejamento no nível tático. No nível político é foda, né? Essa é para nos zerar. Não, mas aí tem nível estratégico, tem nível operacional, que pode confundir o cara, né? Não, mas ali Macete é a quinta fase, né? Isso. Aí a quinta fase, cara, é a última fase. É aquela fase lá, é 2, 2, 1. Quinta fase é o escravo. Isso. 2 no nível estratégico, 2 no nível operacional e 1 no nível tático. São 5 fases. Primeira e segunda no estratégico, terceira e quarta no operacional e quinta. Foi fácil, né? Essa prova de PLI deles. Aí eu botei aí, 2, 2, 1. Quinta fase igual a tático. 2, 2, 1. Se você decorar as duas primeiras e a última, você já mata o restante. Pronto. Tu vê que a prova dos caras do ano passado, de PLI, não foi ruim. Aquela questão ali foi uma decorebinha, né? Mas PLI é tido como um monstro. Eu acho que de tanta reclamação, de tanta reprovação, eles andaram melhorando o nível da prova de PLI para você ir mais nas palavras-chave, ir mais nos conceitos, né? Não deixar muita decoreba. Não é para fazer prova, rapaz. Diretriz é para ser consultada. Pô. Aí eu ia botar umas questões de 2019 aqui, mas ia sacanear, porque elas são muito chatinhas. A gente vai estudar na revisão. Quando todo mundo lê a apostila, estuda na revisão. De acordo com a DCA 11.1, que é a SPG, né, Sistema de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica, consta um gráfico que apresenta a visão geral do alinhamento estratégico do COMAE, nos 3 níveis de planejamento, com suas correlações. Considerando o assunto de que verdadeira força. Vamos lá. VOP. E chegou no VOP do cara. O mapa estratégico.
Alinha-se a visão institucional? E aí? Os projetos estratégicos são elaborados pelo ODG? Os objetivos de contribuição são elaborados pelas OMs? A cadeia de valor representa os objetivos estratégicos da instituição? Veja que não é uma questão difícil. Porém... A segunda está errada. Ele mexeu com toda a cadeia de planejamento numa questão só, né? Pois é. E aí você tem que se ligar em cada assunto. Ele foi bandido aqui. Questão de VOF é cruel, velho. Porque ele mexeu com todo mundo aí, né? Ele falou um pouquinho de cada uma delas e fez uma misturada aí. A galera tá botando a resposta aí. Primeira tem que botou A, tem que botou B. Primeira é verdadeira. Caria, vai na palavra-chave aí, palavra-chave. Mapa estratégico é a visão. Beleza. Projeto estratégico não é só o ODG, são as três. Cada projeto está nos 3 níveis. Então está furado só do ODG. Olha para as palavrinhas. Os caras colocam na prova revisado, quem autoriza, quem revisa, quem elabora. Os caras são bandidos, velho. Os caras são bandidos. E o pior é que essa questão aí não teve recurso, não teve nada. A maioria da galera da turma passada acertou essa questão aí. Eles se ligaram nas palavrinhas mesmo aí, Chaves. Então, já que a galera está respondendo aí, vamos lá para o gabarito. Letra A. A sequência correta é V, V, F, F. Né? Como o Careja disse, a primeira está certa. Mapa estratégico, visão. Vem da visão, né? Da força. Uhum. Os projetos estratégicos, eles são elaborados Pelo ODG? Não. Não, é elaborado, projeto elaborado ele vai descendo, né? Tanto no nível tático, nível operacional, no nível estratégico, tem o projeto estratégico. O ODG, V. Agora a outra. É porque saiu fora do prumo ali. Os objetivos de contribuição, o ODSA que eu botei era para estar mais embaixo ali, na 3. Os objetivos de contribuição são elaborados pelas OMs? Não, eles são elaborados pelos ODSA. ODSA. Quem elabora o objetivo de contribuição está dentro do Plan 7. Plan 7 é o ODSA. Uhum. Aquela lá de cima está certo. Quem elabora o projeto estratégico é o EMAE. Mas que vem do mapa estratégico, que está dentro do objetivo estratégico. Caria, não faz guerra, Caria. A apostila ela é clara. A finalidade do PMAE é mostrar a cadeia de valor. Cadeia de valor e mapa estratégico. Entendeu? Ô, Freitas. E quem elabora isso aí é o EMAE, irmão. Oi, amigo. Ô, Freitas. Oi, amigo. O Caria, o que é que encerra o nível estratégico? Eu falei ainda agora, né? Sim. O nível estratégico? Ele se encerra com o quê? Eu falei agora isso aí. Ele tem uma finalidade. Ele só vai se encerrar quando alguma coisa for feita. Rapaz, espera aí. O nível estratégico são pelos ODGs. O que é que encerra o nível estratégico? É a parte lá do Diplan, né? Depois do Plan 7. Não. Não. Lembrando que Diplan não está no nível estratégico, tá? Não, está no nível operacional. Porém... Cara, eu falei agora isso aí. Eu falei agora isso aí. Não tá, eu falei, não está aqui, mas tem uma questão que caiu isso. É o que dá o verdadeiro aí na segunda alternativa aí, tá? Na segunda? O que encerra o nível estratégico são os projetos estratégicos, entendeu? Isso. Por isso o cara que ele trabalha, o cara cria objetivo para fazer isso aí, para ter os projetos dele. Se ele não disser quais são os meus projetos estratégicos para a força, para eu alcançar minha visão até 2041, não adianta nada ele planejar. Ele tem que... A estratégia dele tem que culminar com os projetos estratégicos. Aí daí... Os projetos estratégicos vão ser desdobrados nas outras fases. Também já foi questão de prova. Aí são desdobramentos, né? Não, aqui não é desdobramento. O desdobramento do projeto estratégico vão ser os demais projetos das outras fases. Entendeu? Aí eu botei aí a terceira está errada por quê? Por isso que o projeto estratégico se repete no nível operacional e nível tático. São os desdobramentos, entendeu? Eles se desdobram. A cadeia de valor representa os objetivos estratégicos da instituição. A gente tem que pensar o seguinte: cadeia de valor está ligada a processo. Mapa estratégico está ligado a objetivos. São palavras-chave.
Então ele botou misturou cadeia de valor com objetivo, não dá, né? É errado. Então, você lembra aí do Mavop que o cara falou, entendeu? Exatamente. Foi a questão que do o cadeia Mavop, de valor ele está no mapa. Desculpa, no mapa não, cadeia de valor está no no processo. Cadeia de valor está na missão e os objetivos estratégicos estão na visão. Isso. Entendeu? Então, mapa define objetivos. Cadeia de valor, processos. Então, você sabendo esse bizuzinho que eu botei aqui, ó, básico, mata a questão, porque ele misturou cadeia de valor com objetivo estratégico, né? Eu acho que eu acabei já. Beleza, galera? Aí acabou. Show. Aí, a gente era só uma revisão de uns 40 minutos aí. Beleza. Mas é assim mesmo, porque às vezes tem colega que não assistiu a outra, né? Acaba que a gente acaba repetindo. Mais para frente, para não ficar cansativo, mais para frente, eu estou montando com o Pérez aí, eu vou passar para o Pérez, a gente vai colocar de PLI, a gente vai pegar um tópico só desse aí e desmembrar numa aula de uns 20 minutos, botar uns exercícios e pronto. E deixar gravado para os senhores assistirem lá. Entendeu? Os mais difíceis. Eu já tinha lido essa parte, só não estava relembrando. Pronto, a gente vai ter lá algumas coisas que mais... a gente fez um levantamento aí dos assuntos que mais caíram na prova até agora, né? Apesar de não terem muitas provas, mas tipo dar o norte, né? Aí a gente está marcando esses principais assuntos e vamos separar mais eles, marcar mais eles, mas vocês viram aí, essas questões são todas de 2021. Eu fiz questão de colocar de 2021 porque foi a prova anterior à nossa, para dar um norte, né? Porque a gente vai ver que se a gente pegar, quem teve a oportunidade de fazer exercício do chinês, exercício do Decoré, exercício de 2019, 2020, tem uma diferença. Como eu disse, eles têm uma prova de 2020, não sei se é a final, se é a segunda, que o cara botou para torar em PLI. Entendeu? É muita questãozinha de trocar palavra, entendeu? Aí fica chato de você fazer isso. Eu acho que a tendência, a gente percebe lá nos exercícios que a tendência é eles foram melhorando o nível disso aí. Pois é, essa prova já não é mais uma prova tão decoreba assim, né? Entendeu? Então já é uma prova, já tem um certo grau de entendimento, beleza? Então eu espero ter colaborado com vocês aí. Desculpa aí as intempéries, que a gente também chega tarde do trabalho e vem na correria. Aí na próxima a gente desenrola mais rápido, porque a gente vai aprender a gravar, fazer as coisas, vai desenrolar. Essa é a missão. Obrigado lá ao Pérez e ao Raposo que desenrolaram. A gente tentou umas 3, 4, 5 links aí até dar certo. E o bom é que a gente não derrubou, não ficou tendo que colocar de novo. Valeu? Depois a galera assiste aí com cuidado, vê direitinho, relê. O material já está lá no Drive, tá? Esses bizu aí, esses resumos, vocês vão dando uma lida lá, vão estudando. Lê a apostila, que é importante. Tá? Eu tirei algumas coisas da DCA também, porque a DCA 11-1... A apostila é toda em cima da DCA. Isso, a DCA, se você tiver um tempo, lê, porque ela dá um norte em muitas lacunas que estão na apostila, entendeu? Ajuda o cara a entender algumas coisas aí que não estão na apostila. Tipo aquela questão que ele cobrou um troço que não está lá diretamente na apostila, mas ele está naquele mapa. Só que ele não vai explicar o mapa em detalhe, né? Aí, por isso que o mapa, ele bota o mapa lá, mas ele não detalha muito, beleza? Então, galera, beleza. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite aí, Freitas. Valeu aí, obrigado aí pela apoio. Boa noite, irmão. Obrigado aí, excelente apresentação. Porra, a primeira live eu tive só de bola. Olha aqui, Soares. Soares, vai dormir! Deixa. Agora vou dentro do barco, Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Beijo, Tabosa. Beijo. Tabosa. Brasil.